Fala aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Review de Jogos. Eu sou Danilo Manzato e nessa noite de gravação estamos aqui com... E aí, pessoas, como é que vocês estão? Me chamo 2L. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cristiano Bartel e eu sou desenvolvedor de jogos digitais. Prazer estar aqui conversando com vocês. E o último jogo que eu fiz foi Case and the Wild Mask. E aí, Bertão, onde que a gente consegue te achar? Eu sei que tu tá bastante presente no TikTok, né? O principal canal de rede social que eu tô usando atualmente é o TikTok mesmo, eu tô focado nele. O meu TikTok é Bartel Underline Games. Mas eu vou te falar que eu fiquei curioso agora. O que você faz no TikTok? Que tipo de conteúdo você faz? Você faz de games mesmo? Você faz desenvolvimento? Você faz dancinhas desenvolvendo jogos? O que você faz lá, cara? No TikTok, ali eu mostro gameplay, né, do jogo Case. Legal. Principalmente, eu comecei entrando no TikTok para mostrar meu trabalho, para divulgar o jogo. Como eu levei 6 anos fazendo o jogo, né, eu queria ter um jeito de divulgar para mais pessoas o jogo, para potencializar as vendas e para o pessoal também ficar conhecendo, né, meu trabalho. Uhum. E eu acabei também encaixando ali no TikTok, mostrar outras coisas que eu faço lá, jogo de celular, tem uns projetos que eu tô fazendo agora, eu vou lançar um multiplayer, uma beta do multiplayer que eu tô fazendo nos próximos dias. E daí eu também já encaixei ali e vi que eu conseguia fazer game de TikTok nos filtros lá. Olha só. Peguei uma manhã pra estudar e aprendi numa manhã como é que faz. Pô, que da hora, cara. Eu comecei no carnaval fazendo um filtro ali. A pessoa fica usando a máscara da case do jogo. Uhum. E depois eu comecei a fazer umas lógicas de jogo e já lancei um runner. Tipo esses joguinhos de celular normais que o teu personagem corre e tu tem que ficar pulando por cima dos obstáculos e coletando itens. Daí eu comecei fazendo a primeira versão do Case Runner usando a piscada do olho para Case pular. E você mostra, tipo, o dia a dia de desenvolvimento também lá no seu TikTok? Ou você só mostra, tipo, o que já tá feito, o que já tá pronto? Normalmente eu mostro o que já tá pronto. Eu percebi que o pessoal não interagia, não engajava tanto mostrando o processo, sabe, do desenvolvimento. O pessoal gostava mais de ver um trabalho pronto ali. Então eu preferi focar nas coisas prontas para mostrar pro pessoal do que ficar mostrando muito a parte de desenvolvimento, porque 90% do meu tempo de trabalho, até mais que isso, é só programação e linha de código. Então o pessoal... O TikTok também é uma mídia rápida, né? Você não pode ficar Sim. perdendo muito tempo, né? Os vídeos são curtos. Exatamente. E o pessoal normalmente daí, se eu fosse mostrar ali o que eu faço de programação, ia acabar achando meio chato e tal. Às vezes eu mostro, assim, por exemplo, o jogo que eu tô fazendo, o Battle Royale Player, que eu vou lançar em breve, eu já tenho bastante coisas visuais prontas. Praticamente tudo da beta. Então eu já mostrava ali um pouco de gameplay, como é que funcionava, o visual ali dos modelos e tal. Isso já é uma coisa que o pessoal já se interessa mais, porque é uma coisa visual, uma coisa que tu vê funcionar o jogo. Mas a maioria da parte do tempo que eu tô trabalhando geralmente é código de programação, que acaba sendo É bem específico e maçante pra quem não conhece, né? maçante. Até pra mim, que trabalho com isso, é maçante. Imagina alguém que é leigo no assunto, Sim, daí sim. acaba não entendendo nada. Sim. Então eu acabei fazendo isso. Então daí eu gosto de mostrar bastante as coisas já prontas, as coisas visuais que eu tenho dos jogos. Você também joga também na tua vida real, né, Bertel? Não produz apenas jogos. Você anda jogando alguma coisa ultimamente? Nos últimos dias não deu muito tempo porque eu tô trabalhando bastante. Como eu trabalho bastante, sobra pouco tempo pra jogar. Mas tenho jogado bastante o jogo do Homem-Aranha, ele que é mundo aberto. Uhum, bom. Eu adoro jogo de mundo aberto, então daí eu tô jogando o Homem-Aranha, um pouco do The Witcher 3, a última DLC que faltou eu completar ali. Eu completei Os gigantes, né? As DLCs têm tamanho do jogo inteiro, né? Sim, eu completei a primeira, a segunda DLC. Quer dizer, o jogo normal, a primeira DLC.
e agora eu tô na segunda DLC. Eu jogo um pouco do Fallout 4, eu já terminei várias vezes o jogo, mas eu ainda sou viciado no jogo, eu amo esse jogo. Então eu tô sempre jogando algum jogo de RPG de mundo aberto, assim, ou simplesmente jogo de mundo aberto, porque o Homem-Aranha não se enquadra muito em RPG, né? Mais jogo de ação. Ação e aventura. Ação e aventura. Ele tem uns elementos de subir de level e ganhar habilidade, poderia se encaixar Mas não chega a ser um RPG, né? Não chega a ser RPG. Tem alguns elementos. Não tem escolha de diálogos É. nem nada. Só o elemento de progressão, né, de personagem. Sim. Mas eu acho muito legal o jogo. E eu acho a jogabilidade dele muito gostosa, assim. Ele é muito fluido de controlar. Eu achei muito bem feito, assim, o trabalho caprichado dos desenvolvedores. Então isso mostra que quem faz joguinho tem tempo de jogar joguinho, então, né? Com certeza. E tem que jogar, porque tu não tem ideias do nada, tu precisa de inspirações, referências de outros jogos, pra em cima da tua bagagem conseguir criar coisas novas e também não reinventar a roda em coisas que deram certo. Sim, importantíssimo. Sempre ter boas referências aí. Com certeza. Boa. Mas vamos lá então, Bartel. Primeiro assim, vou falar aqui pro público que quem não conhece Casey and the Wild Masks já tá errado. Porque, olha, é um jogo extremamente divertido. É um jogo, assim, muito carismático. Pra quem aqui acompanha o site, a Casey and the Wild Masks, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro review que eu fiz. Então, assim, bem na época que o jogo tava pra ser lançado, começou a ter as primeiras notícias, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu publiquei no site, assim. E eu lembro que a gente meio que sempre teve, né, um certo preconceito, um certo olhinho torto quando se fala de jogos brasileiros, né? Graças a Deus, assim, essa visão tá mudando, né? Acho que cada vez mais a gente vê que o mercado ele tá mais aquecido, tá vindo coisas assim com muita qualidade e tá sendo também daquela ideia que parece que é assim, né? Se o jogo é brasileiro, ele tem que ser da cultura brasileira. Você tem que botar o Saci, você tem que botar o Boitatá, senão não é um jogo brasileiro. E não é assim, né? E a gente vê que tá cada vez mais distante dessa visão antiga, né? De que o negócio é brasileiro se você falar da cultura popular brasileira, né? E eu lembro que, de fato, o Casey foi um dos primeiros jogos que eu cobri, assim, de receber... foi as primeiras notícias que eu ficava recebendo e vendo e falava, cara, isso aqui tá muito, muito legal, assim. Então, eu queria, né, Bartel, que você falasse um pouquinho pra gente de como foi a origem, né, do Casey, como é que surgiu essa ideia, como é que surgiu, cara, eu vou fazer um jogo de plataforma. Conta um pouco pra gente como é que surgiu essa ideia maluca aí de vou criar um jogo e como surgiu o Casey nessa história. Uhum. Eu vou contar toda a história, então. Ela vem de uns 20 anos atrás, assim que começa ela, quando eu comecei a criar os meus primeiros jogos. Eu ainda não tinha feito faculdade, nem sabia programar, e quando eu ganhei meu primeiro computador, eu comecei a procurar na internet programas assim, estilo Game Maker, RPG Maker, que não necessitam de conhecimento de programação para conseguir desenvolver os próprios jogos. Claro que seriam jogos muito mais simples, né, amadores, mas já era um começo. Como eu sempre quis fazer jogos assim, meus próprios jogos, então esse daí foi o ponto de partida. Fazer joguinho em Flash ou não? Em Flash eu não cheguei a começar a fazer em Flash, porque a transição foi assim. Eu comecei usando os programinhas tipo Game Maker, bem simples, e depois desses daí eu já tinha entrado na faculdade e comecei a já fazer programação e usar já linguagem para fazer jogo de celular, por exemplo, ou jogos mais sofisticados, 3D, depois passei para Unity já, e eu acabei não pegando esse momento aí do Flash. Mas, enfim, daí eu comecei, então, usando uma ferramenta lá, tipo Game Maker, quando eu era adolescente ainda, e eu queria fazer um joguinho que fosse parecido com os jogos que eu curtia no Super Nintendo. No Super Nintendo, eu era apaixonado por jogos tipo Super Mario, sabe? E também no Mega Drive eu gostava muito do Sonic. Na verdade, o primeiro jogo que eu tive de Master System foi o Sonic que vinha na memória do Master System. E ele me marcou bastante também. Então, eu já tinha essa bagagem do Sonic, do Master System.
depois o Mario do Super Nintendo, tinha o Sonic do Mega Drive. Então, todo esse mundo aí de jogos de plataforma 2D eu achava incrível. Quando eu comecei a fazer jogos, mesmo que jogos simples, eu queria, eu queria que tivesse o meu jogo, né? O meu jogo dessa época aí do Super Nintendo, sem ser da época do Super Nintendo, sabe? Porque eu não tinha como voltar no tempo para poder lançar o meu jogo pro Super Nintendo. Sim. Então eu comecei a criar ali um personagem. Eu queria que fosse um animal, assim, antropomórfico, né? Isso. Com formas humanas, tipo o Sonic, por exemplo, ou Donkey Kong. Então daí eu peguei meio aleatoriamente um coelho como um personagem animal. E então daí eu comecei fazendo uns rascunhos de jogo. Primeiro era um homem-coelho, que era um homem fantasiado de coelho. Depois... No começo a Kate era um homem? Com certeza. Era masculino? Uhum. E depois eu mudei lá pra um coelho que era tipo Sonic, a porco-espinho, aquele lá era um coelho meio pessoa. E daí eu já tinha feito um jogo lá que já tinha as características do personagem já da Casey, só que naquele personagem lá no jogo mais antigo. E daí eu já tinha pensado em várias coisas, tipo, as orelhas grandes, daí o que acontecia? Podia usar como helicóptero as orelhas. Esse daí eu já peguei de referência lá o cabelo da Dixie Kong, que ela usa o girinho do cabelo como helicóptero. Sim. E daí eu incorporei no meu personagem girar as orelhas como helicóptero. E o girinho no chão, eu me inspirei também com a Dixie Kong, que ela gira no chão, mas também com o Crash, que também gira no chão, que nem um tornadinho. Eu peguei essas duas referências aí para as habilidades do personagem. Naquela época não existia a questão das máscaras que davam superpoderes. Eu colocava ali tipo uns power-ups mesmo, tipo invencibilidade do Sonic, tinha aquele outro poder do Sonic que era magnetismo, então eu acabei usando esses power-ups na época. Eram power-ups assim, soltos na fase ou era no mesmo esquema que já ficou no jogo final, que é só num trecho? Eram soltos na fase, era uma coisa assim bem a lá Sonic, a lá power-up de Mario. A jogabilidade assim era bem parecida com a atual. Tinha a planagem, tinha um ataque no chão ali, tu corria sem precisar segurar um botão de corrida, que é uma característica que tinha em bastante jogos do Super Nintendo de plataforma, por exemplo no Donkey Kong ou no Mario, é segurar o botão de corrida, senão tu só caminha, né, ou corre devagar. Isso foi uma característica que daí eu peguei do Sonic. O Sonic ele tem uma aceleração, mas ele não precisa de um botão para correr. Então daí eu já misturei algumas coisas, peguei coisa da Dixie, peguei coisa do Sonic ali e já tava fazendo meu milkshake de jogo. Então daí, essa daí foi a primeira versão do jogo que eu fiz nessa época aí, uns 20 anos atrás. 20 anos já, cara. Eu tinha feito totalmente sozinho, assim, eu mesmo desenhava os sprites no Paint ali, à mão e tal, e tinha programado tudo lá com a linguagem fácil de entender ali do programinha. E daí eu tinha feito 100% sozinho nesse jogo. E daí depois eu fiquei um bom tempo sem mexer nele. Daí eu fiz faculdade, depois eu trabalhei em outros jogos, trabalhei em empresa como funcionário, como programador. Então eu não tinha autonomia para criar os jogos. Eu tinha só para programar os jogos que os outros criavam. Virou programador, acabou a faculdade, vou procurar um emprego e tudo mais. Você deixou seu joguinho de lado, deixou o case de lado. Você já trabalhava na indústria mesmo de games para outras produtoras? Ou assim, você foi programar outras coisas, foi trabalhar com programação de outras coisas e depois voltou por conta própria a programar sempre jogos? Foi jogos, com certeza jogos. Até antes de terminar a faculdade, eu já tinha feito ali uns... eu trabalhei daí, na verdade, como estagiário para o meu professor, fazendo level design de um joguinho de celular que ele começou a fazer, mas nunca terminou. Depois, quando eu terminei a faculdade ali, antes de terminar a faculdade, eu comecei como estagiário na empresa Aquiles Game Studio, que é a mesma que lançou o Horizon Chase. Maravilhoso. Só que na época era uma empresa que fazia jogos publicitários, Adver Games. Eles faziam algumas coisas pra Warner, né?
O negócio do Pernalonga, lá, eu lembro que tinha umas coisas assim. Eles fizeram um jogo assim, mas não na época que eu tava lá. Na época que tava lá, já fez jogo pra marca tipo Olímpicos, e tinha jogo pro Axe, o desodorante Axe, Uhum. e entre outras marcas ali. Era bem jogo curto de propaganda mesmo. Era o que o mercado brasileiro atendia, basicamente, de jogos, na verdade, né? Você não tinha jogo mesmo, Era o né? que dava dinheiro na época, era o que era viável. E então daí eu trabalhei um tempo lá na Aquiles e depois de um tempo decidi sair da empresa para ter a liberdade e autonomia de criar os meus próprios jogos. Uhum. Eu queria criar os jogos, eu não queria programar o jogo que os outros criavam. Chega de Olímpicos, né, cara? Fora que era muito estressante o trabalho de Adver Games, porque tinha prazos muito curtos. Tinha, digamos, uma campanha de marketing que tinha que fazer e tu tinha que criar o jogo num prazo muito apertado, e isso era muito estressante. Cara, eu trabalhei com marketing muitos anos da minha vida, assim. Então eu sei bem como é que é trabalhar pra agência, você tem prazo e se vira a noite aí, se vira, enche o rabo de pizza e termina esse negócio, né? Exatamente assim, com jogos Adver Games era a mesma coisa. Sei bem como é que é esse mercado, cara. É um mercado que eu não quero voltar nunca mais na minha vida. Nem eu, terrível. Então daí eu decidi, na época começou o iPhone entrar na moda, eu tinha já lançado um joguinho de iPhone, os dois joguinhos de iPhone lá na Aquiles, e daí já tinha aprendido meio que o processo. Daí não, agora que eu sei fazer, eu vou sair da empresa e fazer meus próprios jogos. Uhum. E daí eu lancei primeiro um joguinho meu, Plump, que era um joguinho de plataforma, só que em vez de tu controlar o personagem, tu rotacionava o mundo e o personagem era uma bolinha e daí ele saía rolando. Então tu tinha que meio que usar a física, rodando o mundo pra fazer o personagem ir pra onde tu queria. Interessante. Aí eu me baseei num jogo de Flash que eu era viciado, que era Roly Poly, se eu não me engano, que tinha no site do Miniclip, eu acho. Olha aí. E quem não lembra do Miniclip, né? eu adorava aquele jogo que era um labirinto, daí tu girava o labirinto e daí um porco-espinho, que era uma bolinha, daí ele ia andando pelo labirinto ali de acordo com a gravidade. Tô vendo as imagens dele aqui, muito bonitinho o jogo. Era pro celular? O Plump ou o Roly Poly? Não, o Plump. O Plump ele era pra iPhone. Pra iPhone. No começo eu comecei fazendo só para iPhone. O Android ele não estava tão bom que nem é hoje, sabe? Na época ele perdia muito pro iPhone em qualidade. E depois que foi emparelhar, mas no começo era muito melhor de desenvolver pro iPhone. Você está falando ali de meados de 2009, 2008, né? Exatamente. Acho que... Não, na verdade acho que era... Aqui eu tô vendo aqui é 2012 pelo Baixa Aqui Jogos. Então... Tá. 10 anos já. Tá. Então foi um pouco depois. Foi uns 2011. Porque 2012. o iPhone surgiu mesmo em 2007, né? Até ele começar a realmente ficar mais viável, tudo, aí já foi ali 2009, 2010 pra frente, né? Então, sim. Tá na época aí. Então, realmente. Então deve ter sido lá na época dos 2012, por aí. Legal. E então eu tinha lançado esse Plump aí. Ele deu um dinheirinho, assim, não foi muito, mas já foi suficiente pra mim, assim, porque eu fiz o jogo na minha, assim, no meu ritmo, fazendo de um jeito mais criativo, então tava mais divertido de trabalhar. Não tinha prazo, né? Então mesmo não dando tanto dinheiro, assim, que nem ele deu, achei que valeu a pena, assim, o trabalho, o retorno. Uhum. Então, daí eu decidi depois fazer um jogo mais sofisticado, né? O Plump eu acho que eu levei não foi nem 3 meses para fazer o jogo. E daí depois eu pensei assim, agora eu quero fazer um jogo mais 3D, mais bacana e tal. Eu comecei a fazer o The Last Driver, que é um jogo era um jogo desses survivals de corrida, assim, os runners. Uhum. É tipo, por exemplo, Subway Surfer, que tu vai correndo infinitamente pra frente até tu morrer. Ainda com foco em celular, né? Daí isso aqui era com um carro. Era tipo um Subway Surfers com carro, temática apocalíptica. E daí Tinha dinossauro?
Tinha dinossauro, tinha meteoro, tinha vulcão, tinha terremoto, tinha meteoro, tinha prédio desabando, tinha furacão, tinha disco voador, tinha zumbi. Eu coloquei tudo que vinha na minha cabeça de apocalipse e eu coloquei dentro do jogo. Eu misturei tudo. Entupi de coisa de desastre que podia ter, eu coloquei lá. E daí, então, tu tinha que ir pilotando com o carro e desviando de tudo quanto era obstáculo que aparecia lá. E atropelando o zumbi para ganhar pontos. E depois tu podia fazer upgrades no carro com com o dinheiro que tu ganhava atropelando o zumbi e completando a missão. Daí tu colocava lá umas coisas de metal do lado do carro, colocava uma arma em cima do carro para poder atirar nos zumbis. E daí ia personalizando todo o carro. E quando eu fiz esse jogo aí, daí eu já procurei uma publisher, né, que era... Eu vi que eu não tinha condições de fazer um marketing suficiente no jogo para poder monetizar ele e ter um retorno de todo o tempo que eu investi nele, que eu levei 1 ano e meio fazendo ele sozinho, tudo sozinho, até o 3D dele. Então eu procurei a Xilingo, né, e eu fiz negócio com eles. A Xilingo é a empresa que publicou o Angry Birds. Então eu tô vendo certo aqui, eu tava vendo uma gameplay e eu vi aqui, Xilingo, será que é esse? E olha, Sim. Eu fiquei com vontade de jogar agora vendo essa gameplay aqui. O jogo ele era muito divertido. Claro que os gráficos já estão muito ultrapassados hoje em dia, mas pra época ali eu fiz rodar no talo no iPhone 3. Ele rodava 30 FPS no talo. Daí a Xilingo lançou esse jogo aí, foi um sucesso, assim. Teve mais de 8 milhões de downloads. Caramba. E a monetização dele era através de microtransações. Vendia pacotes de moedas para poder comprar coisas para o carro lá, monetizava então através dessa venda aí das moedas, né? E como tinha bastante upgrades para o carro, né? E o pessoal geralmente gostava de comprar coisa, então até que vendia bastante. E daí esse jogo aí foi um divisor de águas na minha carreira, porque o que eu ganhei no primeiro mês desse jogo, acho que eu ganharia em 10 anos trabalhando como empregado na minha profissão anterior de programador de jogos. Fazendo joguinho para Olímpicos. Então foi, nossa, ali mudou toda a realidade ali. Legal, eu vi que dava cara. para ganhar bastante dinheiro com jogos, né, de celular na época. E só que daí a grande sacada nessa questão aí era ter um publisher, que publicando por conta própria ali, tu não tinha uma visibilidade suficiente e acabava não alavancando o jogo. E ele foi publicado lá nos Estados Unidos, né? Que pelo que eu vi aqui, a Xilingo, ela é uma empresa americana, certo? Eu me lembro, acho que era americana, né? E foi comprada pela Electronic Arts. Então quem me pagava era a Electronic Arts. E daí eles já tinham uma baita visibilidade e tinha propaganda dos jogos deles dentro dos outros jogos deles. Então tinha muita propaganda. E então daí começou a dar muito download e começou a dar uma grana legal. Então daí foi um bom negócio que eu fiz com eles. E daí depois que eu lancei esse jogo, daí teve uma época que o publisher estava cobrando muita porcentagem. Será que eu não conseguiria fazer sucesso tentando promover os meus jogos sozinhos, agora que eu tenho algum dinheiro para investir? Daí eu fui na ilusão. E daí nenhum dos outros jogos que eu fiz ali... Também fiz jogos mais simples, né? Eu não tava querendo fazer jogos muito grandes, que nem o The Last Drive eu levei 1 ano e meio. Eu queria fazer jogos hiper casuais, e tentando ir naquela onda de Flappy Bird, por exemplo, lá, que é um jogo super curto, mas que bombou. Mas acabou não engrenando, assim. O jogo hiper casual é uma coisa que não combinou muito comigo, não deu muito certo. Vou dizer que até hoje, jogo hiper casual não consegui monetizar legal, assim.
Então daí depois de um tempo, né, tentando e fracassando nessas questões, lançar sozinho, sem publisher e com jogos hiper casuais, eu decidi, tá na hora de eu fazer um outro jogo grande. Só que daí agora eu queria pegar e ressuscitar aquele meu jogo de 20 anos atrás, do Coelho. Eu comecei então fazendo um protótipo, né, do jogo do Coelho para celular. Eu achei assim, não tem muitos jogos de plataforma 2D, estilo Super Nintendo, que não seja runners, de um toque só pra pular, sabe? Deixa eu só te perguntar uma coisa. O seu foco sempre foi celular? Ou em algum momento esses outros pequenos projetos que você fazia, você também pensava em lançar pra alguma outra plataforma? Sempre foi celular. A não ser os jogos que eu tava fazendo na Aquiles, e daí eram Adver Games pra PC. Aí é pra PC, vai pra browser, vai pra outras coisas, né? Exatamente. Mas assim, quando você falou assim, não, eu vou desenvolver jogo aqui por conta própria, eu quero fazer as minhas ideias, minhas artes. Você sempre ficou com essa ideia de celular porque era a plataforma que você, sei lá, se sentia mais confortável, você entendia um pouco mais o público. Essa parte de ir vou tentar aqui fazer uma coisa pra console, ou até pra browser mesmo, né? Esses mini-jogos que tem muito na Steam e tudo mais, isso nem passava pela sua cabeça. Nem passava pela minha cabeça. Entendi. Eu também, é que eu não fazia ideia, né, de como publicar, nem na Steam, pra console eu nem sonhava. Não ia fazer, né? Você sabia sentar a bundinha na cadeira e fazer o jogo, né? O celular ali era fácil de publicar, era fácil de desenvolver e tinha muita gente com acesso ao celular. E era quando começou a bombar mesmo o jogo de celular, então tava querendo pegar onda. Então... Não, normal. Foi no hype, né? Fui no hype. Então daí eu comecei, né, a fazer o jogo do Coelho para celular. Por conta própria, tava desenhando tudo, programando tudo. Eu já tava bem funcional ali. Só que daí usava aqueles controles virtuais, né? Aparecia os botõezinhos desenhados na tela. Acho o direcional. Eu acho terrível aquilo ali. Não é uma coisa legal. Não. Mas eu já tinha uma coisa bem funcional ali. Tava com uma jogabilidade legal ali, funcionando, né, o jogo. Só que tava assim, não tava com um capricho tão grande, principalmente a questão gráfica. Assim. Porque eu sei desenhar pixel art e tal, mas eu não chego num ponto a ser assim impecável profissional. Iria dar pra ver que é um programador desenhista e não um desenhista profissional mesmo. Então eu queria passar para um nível além, eu queria fazer um jogo que fosse nível assim internacional, de outras empresas grandes, sabe? Qualidade assim, de capricho no trabalho. Para tentar realmente engrenar, assim, não fazer uma coisinha assim que, esse joguinho aqui é mais ou menos e daí o trabalho não valeu, sabe? Eu não queria fazer uma coisa medíocre, essa é a verdade, né? Não queria fazer uma coisa medíocre. Sozinho, daí eu vi que eu não tinha condições de passar daquele limite. Então eu procurei, ainda mais sem grana, eu não tinha mais... a fonte começou a secar, né, do projeto anterior, que já tinha passado algum tempo. E daí eu não tinha nem como contratar uma equipe. Então daí eu procurei lá um ex-colega meu da Aquiles, o André Chan, e ele já tinha uma empresa que programava games, né, sobre, tinha empresas internacionais ali que tratavam ele para programar jogos para Unity. Então ele já tinha funcionários e tal. Então eu já me juntei com ele, assim, daí já consegui comecei a montar uma equipe ali para ficar viável o jogo. E ele já indicou um amigo dele que era desenhista, o Daniel Romanenko, e daí eu já coloquei também ele como sócio do projeto. Daí ele já ficou sendo o desenhista oficial, e ele é muito bom desenhista. Daí faltou a questão da música, né? Ninguém sabia fazer música, então a gente também não queria gastar dinheiro contratando uma empresa para fazer as músicas, porque a gente estava sem grana também. Então vamos colocar mais um sócio. A gente colocou o Paulo Boria, que trabalha na Aquiles atualmente, e ele daí ficou sendo o músico da empresa. E daí tinha mais alguns sócios lá da Vox também, que acabaram entrando lá, que era o Lohan, programador, e o Rodrigo, que daí também é programador. Então, e tinha mais funcionários, né, da empresa da Vox lá, que o André acabou cedendo ali para
para ajudar, né, com a programação. Ou seja, a gente tinha muitos programadores, um artista só e um músico só. Beleza. O artista sofreu ali porque tem muito desenho no jogo, muito desenho. Então o Daniel, é lindo o jogo, né? O Daniel sofreu, porque ele fez muita coisa sozinho. E que bom que você teve essa noção de falar assim, cara, eu tô sendo funil aqui desse projeto, né? Você não ficou ali batendo a cabeça e falar, não, eu vou fazer isso aqui sozinho. Você teve noção, falou, cara, sozinho não sai, né? Porque tem muito projeto que às vezes a pessoa, não sei se é vergonha, se é covardia, se é protecionismo, vou roubar minha ideia, sabe? E aí a pessoa acaba vendo funil a ponto de que, assim, ela tem tantas tarefas a serem executadas que nada passa pelo funil, né? Fica tudo parado ali. E que bom, cara, que você teve essa noção, que assim, cara, eu preciso expandir, eu preciso mostrar a ideia para outras pessoas, eu preciso acrescentar pessoas no meu projeto para que isso aqui saia, né? Que bom que deu certo dessa maneira. Sim, e o legal é que quando tu tem uma equipe, além de dividir o trabalho para ter mais qualidade, né, cada um no seu quadrado, como o Daniel lá, o desenhista, né, que ele é focado nisso, tem muitas ideias, né, tipo, a gente sempre, o tempo todo, fica fazendo brainstorming. Então daí, e se a gente fizesse isso? E o outro, mas e se ficasse assim? E daí a gente começava a fazer brainstorm o tempo todo. E isso era muito legal, porque daí ia pegando ideia de um monte de gente diferente e montando uma coisa legal. Mas também tinha um lado ruim disso, porque quando tem muita ideia misturada ali, é difícil de tu sintetizar tudo numa coisa só. Então acabava ficando meio bagunçada as ideias, até tomar forma, a gente estava meio sem rumo no início do projeto. E o que aconteceu? A gente começou então a fazer o jogo e ainda estava a ideia do jogo para celular. Só que a gente não tinha tanta ideia de todo o resto do jogo. A gente tinha a mecânica que eu tinha criado lá com o protótipo e era isso. A gente começou a fazer umas fases lá, tentando encaixar algumas coisas, os inimigos, ter umas ideias de inimigo. Daí eu nem me lembro quem que no meio da brainstorm, talvez tenha sido o Daniel, e daí sugeriu ter vegetais como inimigos, vegetais mutantes. E daí a gente começou a trabalhar a ideia. E depois eu não me lembro como é que tinha surgido a ideia das máscaras darem poderes. Eu me lembro que a gente tinha a ideia de ter poderes. A ideia das máscaras, na verdade, surgiu assim. Como era para ser um jogo de celular, e essa informação acho que eu só tô dando para vocês. Eu nunca tinha dado essa informação para ninguém. Primeira mão, hein? Como a ideia inicial era para ser para celular, né? A gente estava pensando em monetizar vendendo skins. Então tinha várias roupinhas para case no começo do projeto. E tinha roupinhas e tinha uns chapéus diferentes. Então, se for pegar um poder pra se transformar, tipo Super Mario, não pode ser uma roupinha, tipo Mario, de roupinha de esquilo e tal. E nem chapéu, porque a gente já tem essas skins. Então como é que a gente vai pegar os poderes sem interferir nas skins? Aí só sobrou a cara dela. Então, vamos colocar uma máscara na cara dela. Acho que tinha até sido eu que dei a sugestão de colocar umas máscaras no rosto, porque era o único lugar livre que não tinha skins. E eu comecei a criar um monte de máscara da minha cabeça. E isso que vocês chegaram a fazer essas roupas todas? Fizeram muito isso daí? Chegaram a produzir tudo isso daí? A gente tinha feito algumas opções. Tinha até umas roupas do Michael Jackson do clipe do Thriller. Sabe aquela roupa vermelha, o casaco vermelho? Tinha a roupinha do Indiana Jones também. Na versão final acabou saindo, né, as skins. Eu acho que ficou uma na Deluxe, né? Só que daí era só skin de cor. Só skin de cor. Na época ali, então, do começo, que a gente tava fazendo skins, as partes do corpo da Casey eram meio que assim, digamos, um objeto era o braço, daí dava pra rotacionar o braço, outro objeto era aqui a parte da perna do joelho pra baixo, e daí tinha do joelho pra cima, tinha o corpo, então ela era montada com vários pedacinhos, tipo um Lego, e daí a gente rotacionava e tal. Então se a gente trocasse o desenho ali da roupa na perna, no corpo ali, você precisava desenhar um braço, uma perna e um corpo ali, e daí estava pronto a skin. Depois que a gente alterou essa questão aí para fazer o desenhado mesmo, cada frame da case, o corpo inteiro, para ter uma animação mais fluida e mais detalhada,
Daí já ficava inviável fazer várias skins, porque ia ter que redesenhar todos os frames da Case, e a Case tem Tempo dezenas todo, né? ou centenas de frames. Nossa, Então daí daria um trabalho insano. ia ter que assim, ser não- caro essas skins aí, hein? É, muito caras. Então daí tava na Abra Games, tinha falado com um cara que deu uma ideia da gente fazer pra Steam e pra videogames. Uhum. E então daí a gente decidiu acabar abandonando a questão do celular, né? E também por questão de jogabilidade, que aqueles controles virtuais na tela, desenhados na tela, tão ruins para esse tipo de jogo, não tem tanta precisão, não tava tão legal assim. Então a gente preferiu focar direto assim no PC e os consoles. Então daí a gente mudou todo o nosso foco para videogame e console, e daí então daí a gente começou a abandonar a ideia das skins, né? Então daí a gente preferiu fazer uma arte melhorada da case ali, cada frame detalhado, desenhado frame por frame. A gente tirou ali os outros elementos que era para tentar vender também, como coisa de vida e tal. No celular E daí vocês iam vender o jogo ou ia só monetizar em cima de skin? E era monetizar em cima de skin. O jogo ia ser free to play. Ia ser free to play. Tá. Então, daí a gente já mudou todo o conceito do jogo. A gente abandonou várias outras coisinhas que a gente já tinha pensado pro jogo, que a gente ia vender ali, mas daí a gente deu fora. Teriam amiguinhos variados para ajudar a Case, não só o Robo, que é o amiguinho vermelhinho que persegue ela, mas iria ter um gato com asas, uma coruja, um ursinho voador. Isso também pensando em skin, você podia comprar o amiguinho da case, é isso? Tinha uns amiguinhos com. Na verdade, não era skins, é que tinha. Cada amiguinho fazia uma coisa diferente pra ajudar ela no jogo. Tinha um que batia os inimigos por ti, tinha outro que recuperava a tua vida, tinha um que pegava as moedas pra ti. Então seria o tipo coisa que tu comprava pra facilitar o gameplay. Tá. Aí, É Mas bem, aí mentalidade de jogo pra celular mesmo, né? Engraçado como muda, né? Exatamente. Então daí a gente cortou fora tudo isso. já que o jogo final acabou ficando pago, né? Saiu um multiplayer. Acabou ficando pago. No momento que a gente passou a ideia para ser um jogo de console e de computador, a gente pensou já em deixar um jogo pago e abandonamos toda a ideia de deixar free to play. Mas que eu vendo isso aqui empacotado, né? Daí, vamos deixar agora o jogo bem redondinho, bem pronto para a pessoa comprar um jogo completo. Sem nada dessas coisas de tentar monetizar com DLC e coisa do tipo. Tem uma dúvida, eu não sei, não tenho nada de programação, mas o que estava programado para celular, vocês conseguiram reaproveitar para console e PC ou tive que começar do zero a programação também? Algumas coisas a gente aproveitou, né? É que assim, eu vou contar uma coisa que é uma vergonha minha, né? É que eu sou programador, né? Mas eu vou pelo, como se diz, é o Extreme Go Horse. Eu programo que nem louco, assim, bem rápido, mas sem se preocupar absolutamente nada com a organização do código. Meu código é tão bagunçado que parece criptografia. Então você entende, né? Então eu entendo. Mas eu também programo muito rápido, assim. Eu faço um protótipo de jogo e, assim, que nem um raio. Muito rápido. Mas então, o que aconteceu? Eu fiz um protótipo já tinha várias mecânicas e funcionalidades e movimentação, e começou a ficar um problema trabalhando em equipe porque ninguém conseguia entender muito bem o código ou estender o código, né, fazer novas coisas. Ninguém conseguia entender o código no geral, nem quem entendia o seu código no caso. E daí o que teve que fazer, né? Daí a gente teve que começar a refatorar o código, né? E reconstruir o código e para deixar tudo mais organizado. E deu uma trabalheira, assim. A equipe, assim, se matou para refazer as coisas lá, para ficar de um jeito organizado. E mesmo assim, depois, mais no futuro, a gente teve que refatorar de novo o código. Caramba. A gente vê o nível de complexidade de programação, assim. Um jogo 2D e a programação gigantesca. E a equipe teve que
refatorar código, resolver muitos bugs, e a gente ficou anos resolvendo bugs e tal, e arrumando código, a gente ficou 6 anos desenvolvendo o jogo. E a programação foi uma coisa assim caótica. E a que mais tinha funcionários e equipe assim era na área da programação. E foi assim tenebroso. O pessoal, todo mundo ficou bem traumatizado com isso. O Daniel lá na dele, fazendo os desenhinhos lá e se estressando sozinho. Pelo menos ele conseguia fazer sozinho. A parte dele já era estressante, né? Então deixa eu fazer aqui na minha. E eu daí ficava tanto na programação quanto na parte de artista técnico, que eu pegava assim o que o Daniel fazia de arte e juntava com a programação. Juntava os dois numa coisa. E daí, tipo, o Daniel sabia desenhar no Photoshop ali e tal, mas não sabia colocar dentro do jogo, assim. Então eu pegava, por exemplo, tinha uma fase pronta que a equipe de level design fazia. Eu praticamente não fiz nenhuma fase. Tinha uma equipe lá dos funcionários ali que estavam desenvolvendo as fases, mecânicas ali das fases. E então daí depois que a pessoa fazia a fase ali com um monte de bloquinhos, eu pegava ali a arte que o Daniel fazia e daí eu decorava toda a fase com arte bonita. Fazia alguns efeitos visuais também, shaders e efeitos de coloração, iluminação, efeitos de partículas. Eu fazia meio que uma mesclagem assim, dos dois, da arte com a programação. Eu também, claro, fazia várias coisas de programação também. Inimigos, movimentação da case, programação das máscaras e tal, mas eu me foquei mais nessas áreas aí. Interessante. O Rodrigo, por exemplo, que era um dos sócios, ele estava na programação, mas, por exemplo, ele focou mais na questão das ferramentas, assim, ele teve que criar uns plugins, né, para Unity, que é a ferramenta que a gente usa, para ter, por exemplo, um editor de mapas, para poder salvar os mapas num arquivo que ficasse mais leve, um editor de background, editor para te posicionar os inimigos, câmeras, o que acontecia com a câmera quando chegasse em certa parte da fase, tinha zoom, tinha movimentação da câmera, então daí tinha todas essas coisas aí, ele teve que fazer ferramentas ali, ajudou bastante. E algumas coisas eu também ajudei nas ferramentas, mas foi ele que ficou principalmente nessa área e contribuiu muito nisso e, nossa, a mão na roda, assim, depois que ele terminou de fazer a ferramenta. Sendo que a ferramenta no começo do projeto a gente não tinha. Ele foi adaptando durante o processo do desenvolvimento do jogo. E vocês criaram o jogo em qual plataforma? Unity? Você falou que no início a primeira vez que tu fez o projeto do jogo foi naquelas Game Maker, né? Depois vocês foram pra qual? Foi na Unity mesmo. Eu comecei nela porque eu trabalho nela desde 2008, quando eu comecei a trabalhar na Aquiles. Então eu já tinha muita experiência, muita experiência nela. Daí, então eu comecei a trabalhar nela e quando a gente começou a fazer ali sócios juntos ali, a gente continuou com ela, até porque os sócios também estavam acostumados com ela. Era bem famosa, né? Ela é uma ferramenta muito boa para quem é desenvolvedor indie, porque ela é bem fácil de mexer, rápida de mexer e também é bem acessível. Consegue trabalhar com ela assim de forma gratuita, né? Só daí quando tu vai publicar ali, daí tu compra uma licença para legalizar e tal, mas eles disponibilizam a própria empresa gratuitamente, né? A ferramenta para ser usada. No processo da criação dos personagens, né, você falou que os inimigos foi teu amigo que deu a ideia de ser vegetais. Isso, vegetais. E você tem algum chefe, inimigo favorito? O meu chefe preferido, eu diria que tem uma cebola, o chefe cebola, que ele tem uma risada bem engraçada. E ele é um dos mais difíceis, na fase do ácido. Esse chefe aí, eu acho ele bem legal mesmo, porque o cenário ele vai também se modificando a cada etapa que tem o chefe, sabe? Tu bateu nele da primeira vez, o cenário muda um pouco. E tu bateu na segunda vez lá, daí muda de novo. E esse daí, ele é um dos únicos chefes que tem essa mecânica. O último chefe também tem de mudar o cenário, mas não é o mesmo. Ele vai tendo tipo um portal a cada etapa do
do boss, que vai levando a lugares diferentes. Mas esse boss aí é mesma arena, só que a arena se transforma. E eu achei bem legal isso daí. E o personagem eu acho legal. Sim. A ideia dos chefes, assim, surgiram de brainstorms entre a equipe, cada um dava um pouco de ideia, sabe? E daí, no fim, a gente nem sabe quem que decidiu ser cada vegetal. Ah, esse boss podia ser uma mamona, esse boss podia ser uma cebola, sabe? Era tanta gente, assim, dando ideia ao mesmo tempo, que daí acabava se moldando. O que eu lembro bastante jogando foi o último chefe, né? Por causa que teve aquele... Eu não vou perguntar agora também os fatos dos troféus dos jogos, né? Eu platinei o case. E um dos troféus é você passar todas as fases sem tomar dano. Isso eu acho muita sacanagem, hein? Sofri demais. E no último chefe eu lembro que foi o mais impactante pra mim, porque toda hora tu começa com uma máscara, né? Aí tu troca pra outra, que vai pra outra, que vai pra outra, que vai pra outra. E pelo amor de Deus, eu tomei tanto dano naquela fase. Ela é bem difícil mesmo. Só que eu testei tanto aquelas fases, né? Muitas vezes, testando e montando, eu acabei ficando assim, profissional no negócio. Daí hoje em dia eu até consigo passar sem levar dano nenhum. Mas no começo eu apanhava demais, assim, eu também passava bastante estresse com aquele boss, é bem difícil mesmo. E os troféus, então, como que funcionou a questão das conquistas? Vocês que fizeram, decidiram quais seriam as conquistas e tal? Como que foi? Foi a equipe, né, que criou, mas eu vou dizer assim que eu acho que foram mais os level designers que pensaram nisso. Eu me lembro que eu não tinha me envolvido. É que, tipo, eu pessoalmente, como sou um cara que em jogo nenhum me interessa por troféus, nunca platinei nenhum jogo, então eu não era o cara mais indicado pra opinar em qualquer coisa dessa parte aí. Então eu nem quis me envolver, daí eu deixei ali só pelos outros caras dando ideias nessa parte aí, nem quis nem opinar nessa parte eu aí. Acho que os que eu mais sofri jogando foi fazendo os de sem dano, né? As fases sem danos, eu acho que tive muita dificuldade e os time trial, né? Sim. Aí depois que eu fiz todos os time trial, fazer o speedrun lá foi fácil, depois que tem um troféu lá de você zerar o jogo em 2 horas, né? E você tem alguma fase favorita? Eu acho que eu podia dividir as fases na que eu acho mais bonita, assim, a minha preferida visualmente e a minha preferida em jogabilidade. A que eu mais gosto visualmente é a fase do gelo, a primeira fase do gelo, na verdade. Ela não tem nenhuma máscara, é uma fase muito simples, né? Foi uma das primeiras que eu montei a parte gráfica dela. Eu fiz junto com o Daniel, né? O Daniel, ele fazia toda a arte, né? A pixel art, mas algumas coisas eu também fazia. Por exemplo, a lua da fase, eu que fiz. Algumas coisinhas, tipo animação das cachoeiras eu fiz. Mas pequenas coisas. Digamos, 99%, 98% das coisas foi o Daniel que fez. Mas algumas coisinhas eu fiz, ajustei ali no Photoshop e tal, e eu gostei muito de trabalhar nisso ali. Tinha uns icebergs também no background, eu gostei de mexer nisso. E daí no fim o resultado, assim, achei tão bonito aquela fase com os icebergs no fundo, tinha um mar também atrás, a lua cheia. Então é uma fase que eu gostei muito graficamente. Mas em termos de gameplay, as fases que eu mais gosto são as da Máscara do Lagarto. Elas são bem dinâmicas e você tem que pensar muito rápido, porque o lagarto está sempre correndo muito rápido. E ter que pular, pulo duplo, dar o stomp no chão. Eu gosto muito dessa mecânica. Tem uma fase do lagarto que tem umas cordas, que daí o lagarto corre em cima das cordas, que daí seria a minha fase preferida do jogo inteiro, eu acho. Do lagarto, assim, você poderia falar que você se inspirou um pouco na tua época de jogo de celular pra Endless Runner, né? Porque é um jogo, é umas fases que você só pula, né? Como você falou. Você pula e dá pancadão no chão, pelo que eu me lembro. Eu vou dizer que, primeiramente, né? Como o jogo que a gente
predominantemente pegou referência, né, acima de qualquer outra. Claro, a gente pegou referência de vários jogos, mas a gente pegou mais referências foi o Donkey Kong. Então o que aconteceu, né? A equipe queria fazer alguma máscara que remetesse um pouco à questão da fase do trenzinho do Donkey Kong. Aquele que anda no trilho lá nas minas. Uhum. E o trenzinho tá sempre andando e ter que só pular, né? Claro que a parte do Stomp, daí eles adicionaram como um fator de gameplay a mais. Mas daí, tipo, a equipe acabou decidindo fazer uma máscara tentando se inspirar nisso. E essa máscara acho que foi a que eu menos tive influência, assim. Eu acho que eu não dei tanto palpite nela. Foi mais, assim, acho que os level designers que pensaram mais na questão dessa máscara aí. Uhum. Você falou da inspiração de Donkey Kong. Eu acho que foi a primeira coisa quando eu vi esse jogo, foi eu ter visto um pouco da inspiração do Donkey Kong. Até porque tem que pegar as letras do nome da Casey, né? Até eu vou falar uma coisa também que é bem importante, talvez eu não tenha falado para outras pessoas também. Que no começo do jogo, como eu tinha começado o projeto, né? Eu tinha começado sozinho o projeto, eu tinha uma visão diferente do jogo. Na verdade, o jogo ele ia ser mais... Ele continuaria sendo uma plataforma 2D, né? Estilo Mario, Sonic e tal. Mas ele estava bastante focado em exploração do cenário e puzzle. Como, tava com muita ideia, assim, tinha muita coisa da minha cabeça e também da cabeça da equipe no começo, coisa que a gente estava criando mesmo, assim, do nada, da nossa cabeça, estava difícil de conseguir fazer o jogo ficar num refinamento, num nível que a gente quisesse, que a gente queria, um nível bem profissional mesmo. A gente não estava conseguindo acertar um gameplay refinado bastante para ficar top. Então o que aconteceu, né? Eu acho que foi o André até. Foi um divisor de águas também do projeto. Acho que o André ele chegou dizendo pra gente que para dar certo a gente tinha que meio que focar numa referência concreta, assim. Então daí a gente pegou o Donkey Kong Country 2 e bateu um martelo. Essa daí vai ser nossa principal referência. Que é o melhor Donkey Kong, por sinal, né? Exatamente. A gente pegou, então, vamos ver o melhor jogo de plataforma pra gente, né? Que a gente mais gosta. Daí foi votação do Donkey Kong Country 2. Uma referência que eu tô lembrando aqui agora, que eles meio que são trampolins que te joga pra cima, lembra bastante aquelas caixas do Donkey Kong, né? Sim, claro. A gente também usa como referência. Então, o que aconteceu, né? Pra dar certo, né, a gente primeiro pensa assim, primeiro vamos copiar uma coisa que deu certo, né, tipo, copiar idêntico, assim, eu peguei, assim, para fazer a curva de gravidade do pulo do personagem, eu abri o Donkey Kong, coloquei a Casey do lado e eu fiz ficar idêntico, sabe, a aceleração da gravidade, ficar o pulo idêntico, o tempo que fica no ar, o deslocamento... pulo, tudo idêntico. E daí, tipo, até uns inimigos lá também, a curva de aceleração do pulo idêntico. E daí, depois que a gente tinha lá uma coisa bem concreta, uma jogabilidade bem boa, agora que a gente vai começar a dar o nosso toque de diferencial. E daí a gente começou a pensar em algumas outras referências de jogo, algumas coisas diferentes. Uma coisa, por exemplo, que a gente não pegou do Donkey Kong e mantivemos desde daquele meu case de 20 anos atrás, foi a questão de não precisar segurar botão de aceleração. Consegue acelerar que nem o Sonic, né? Apertando só pra frente ali. E, enfim, outras mecânicas a gente também viu, assim, tipo Rayman Legends também, por exemplo, na questão de dentro da água, a parte aquática, né? O do Donkey Kong Country 2, achava meio ruim aquela coisa de ter que ficar apertando o botão de pulo pra ficar nadando pra cima, sabe? A gente achou mais interessante e fluido a jogabilidade do Rayman Legends na parte de baixo d'água. Então daí a gente já se inspirou nessa coisa. E daí também. Foi um dos únicos jogos com fase de água que eu gostei, tá? É difícil gostar de jogo de fase de água. Eu gosto bastante da máscara do tubarão. Exatamente. Então, tipo, a gente pegou um jogo que a gente gostou, né, da fase da água, que era do Rayman Legends. Fiz a mesma coisa. Um dos colaboradores da equipe, né, o Dimitri, ele tinha uma ideia mais complexa de movimentação do tubarão. Ele queria fazer um movimento que o tubarão tinha que andar meio que ondulando a movimentação dele. Tipo, ia subindo, descendo. Eu era programador e eu já estava há mais de um mês tentando reproduzir aquelas ideias que ele estava me passando e não estava dando muito certo ali.
Eu não sei se a ideia não era muito boa ou eu não tava conseguindo fazer do jeito que ele tava pensando. E daí, como tava difícil isso, porque ele não tava trabalhando pessoalmente com a gente, ele tava trabalhando lá de São Paulo e a gente em Porto Alegre, né? Então, daí, como tava muito complicado esse lance aí do tubarão, eu cheguei ali e disse pra equipe que, olha, é mais garantido, e o que tava funcionando ali era seguir o Rayman, que nem a minha primeira versão ali que eu tinha começado do tubarão, antes do Dimitri ter dado a outra ideia mais complexa. Ah, então vamos seguir o Rayman mesmo. Daí eu peguei, abri a janela ali do jogo do Rayman do lado, reproduzir mesmo a jogabilidade do Rayman na case. É uma feliz escolha, viu? Pegar e não reinventar a roda. Então, pra questão de jogabilidade e controle, assim, a gente pegou muito, assim, seguindo a risca, a referência, porque eram coisas que deu muito certo e ficaram boas. Se a gente quisesse fazer coisa da cabeça, talvez não ficasse tão bom e refinado. Então, daí depois que a gente começou a fazer coisas com o toque da gente, até em questão de level design. A gente estava tentando fazer coisa da nossa cabeça, sem ter embasamento nenhum, assim, lógico, de desafio e coisa. O André chegou lá com alguns estudos de questão de interplay, de bait, umas coisas, uns conceitos mais complexos lá, que acho que ele tinha visto um artigo sobre até as mecânicas do Donkey Kong, né, de desafios, e para daí a gente usar no jogo. Então daí a gente acabou pegando muito dos conceitos de desafio do Donkey Kong, a fluidez de tipo, fazer um combo que tu pula no inimigo, pula na cabeça do outro, e daí o terceiro ali, daí ele te engana ali, porque você continua no embalo, daí tu vai bater nele de cara. Então daí tu tinha que sempre aprender ali aonde tu errava, pra daí depois que tu jogava de novo, daí tu compreendeu o erro e conseguia passar. Porque tem duas questões, né, de desafio. Tem o desafio que te pune através da dificuldade do controle, né? Digamos, por exemplo, uma fase do Mario ali que tem que pular uns blocos muito curtinhos, e o Mario ele tem uma inércia meio escorregadia, né? Ele demora muito para desacelerar. Então, às vezes, tu acaba morrendo por ser muito difícil de controlar o Mario, que por tu não ter entendido o puzzle daquele desafio ali, sabe? O que era pra te fazer. Tu perdeu por ser difícil de controlar. E a nossa questão ali, a gente queria acabar deixando difícil por tu não ter entendido aquele desafio, sabe? Depois que tu entende ali, isso daqui tinha que ter pulado aqui desse jeito, e aqui nessa parte tu tinha que dar planagem, por exemplo. Ou tu faz essa sequência de inimigos aqui, só que esse terceiro aqui, ele te pega de surpresa. Então depois que tu entendia o desafio, daí era mais fácil de tu completar. E não te punindo por ser difícil de controlar. Até por isso a gente colocou uma inércia bem precisa, assim, que tu consegue frear rápido a case e controlar ela mais fácil no ar, assim. A gente não deixou com uma inércia tão assim, tipo Sonic, que tu acelera tri rápido, depois pra te frear ali é difícil, e daí é difícil de controlar ele e tal. Então a gente pegou assim mais pro lado do Donkey Kong, que usa essa lógica aí. Ainda bem, viu? Porque eu vou te falar que Sonic é um jogo que me irrita, porque o Sonic é um personagem rápido, só que se você correr você morre. É uma pegadinha isso. É um jogo que eu não gosto muito. Agora Donkey Kong eu sou apaixonado. Tanto que, cara, eu até comentei isso na época que eu escrevi o review, que assim, tem gente que vai achar que é uma cópia, tem gente que vai achar que é uma homenagem, né? A minha visão é que é uma homenagem, tá ligado? Você comentou lá no começo da nossa conversa. Vocês não reinventaram a roda, mas vocês não colocaram só um stepper no lugar, entendeu? Vocês fizeram uma cópia, um copy e cola. Tem a essência da case, mas é o carinho de vocês estavam desenvolvendo o jogo com as referências que vocês tinham no passado, com que provavelmente a equipe inteira jogava, Donkey Kong jogava, né? Cresceu jogando esses jogos. Você vê que tudo ali é muito homenagem. E às vezes vem dessas lembranças, das mecânicas de jogar. Cara, tem fases, eu não vou me recordar agora exatamente quais são essas fases, mas tem fases que eu falava assim, cara, eu estou jogando Donkey Kong. Sabe, tipo, eu já passei por isso, sabe, eu em diversos momentos, eu não digo a fase inteira, e nem só aquela questão que lembra os barris, né, que você vai indo de um lado pro outro, que vai explodindo e vai levando pra outra fase, mas tinha, assim, desafios em certos pontos das fases. A minha lembrança mecânica de tanto jogar Donkey Kong, né, quando eu era criança, até mais velho, Donkey Kong eu jogo até hoje, né, a minha lembrança mecânica era tão forte que eu
passava a fase na primeira, sabe? Eu falava assim, isso aqui é familiar, eu já joguei isso, é familiar, entendeu? E isso era muito gostoso, por isso que eu falo assim, pra mim, eu não vejo como um copy cola, entendeu? Eu vejo realmente assim como uma homenagem, vocês homenagear aquilo que vocês gostavam e trouxeram pro jogo de vocês. Pra você ter uma ideia, Case é um jogo que eu quis ter no Switch, porque desde o começo eu falo assim, que isso aqui tem cara de jogo da Nintendo, tá ligado? Eu acho que vocês foram extremamente assertivos em se referenciarem no Donkey Kong, que é um jogo tão foda, né? Que uma galera cresceu jogando e hoje tá esquecido, né? O timing que vocês pegaram desse gap gigante que a Nintendo tá cagando pra Donkey Kong há anos, né? E vocês trazendo um jogo que tem toda essa vibe Donkey Kong das antigas mesmo, é uma delícia jogar Case, cara. Eu acho muito legal. Sim, eu sinto falta da Nintendo, assim, criar um Donkey Kong das antigas, sabe? Eles fizeram uns novos, mas, por exemplo, ele Tropical Freeze, se eu não me engano, né? Pelo menos o tanto que eu joguei, eu não cheguei a terminar ele. O único animal que tu pegava dessas montarias era o rinoceronte. É só o Ramp mesmo. O primeiro Donkey Kong de Super Nintendo já tinha bem mais animais que tu podia pegar, sabe? Sim. Eles meio que fizeram um downgrade. O Tropical Freeze, ele me cansa um pouco. Eu tenho ele já acho que uns quase 2 anos. Eu não consegui terminar até hoje. O Returns é muito bom, aquele que saiu no Wii, né? Sim. Mas o Tropical Freeze, ele me cansa um pouco, assim. Eu prefiro jogar o Donkey Kong Country 2 pela 90ª vez do que jogar o Tropical Freeze, por exemplo. Não conseguiram trazer a mesma qualidade dos clássicos, dos Donkey Kong antigo para esses novos. Acho que no Returns também, só tem um rinoceronte, né? E o Returns, ele tem fase embaixo d'água? Tem. Não? Tem. Eu lembro de ter jogado. Era só acho que só o Tropical Freeze tinha embaixo d'água, se não me engano. Eu posso estar confundindo, eu joguei os dois. Eu acho que tu morre se tu cai na água no Returns, mas eu não tenho certeza, não me lembro mais. Returns eu joguei bem pouquinho e o Tropical Freeze eu joguei mais, porque eu tinha no Wii U. Posso falar uma coisa que me incomoda nos Donkey Kongs novos, que é besteira? É não ter os jacarés e crocodilos como inimigos, cara. Eu acho também. Tão broxante, mas tão broxante. E aquelas máscaras, puta, cara, eu gostava. É besteira, tipo, isso não faz a menor diferença quando você vai jogar. Mas os crocodilos e os jacarés, eles eram muito mais legais como inimigos. A gente tá falando aqui dos animais de Donkey Kong e tal, e a gente comentou bastante das máscaras, né, que seriam meio que o substituto no case pros animais. Queria saber se você poderia explicar pra gente o que cada máscara faz e qual que é a sua favorita. No surgimento das máscaras, né? Eu comecei a fazer um monte de protótipo de mecânica de máscara. Não foi só os que tem hoje. Tinha até a máscara do Ciclope do X-Men que soltava laser dos olhos. Tinha uma máscara de cavaleiro que ficava com umas bolas de espinho na ponta das orelhas e tu podia dar uma orelhada nas coisas pra quebrar elas. Eu comecei a fazer um monte de rascunho de ideias. Depois que a gente foi filtrar as coisas, porque tinha muita máscara. Daí, a máscara da águia, né, a gente pegou de referência o papagaio do Donkey Kong. A gente tava querendo fazer uma máscara de voo, né, porque eu tinha feito uma máscara da águia que podia voar. A gente ainda não tinha acertado a jogabilidade, né, do voo, se era segurando o botão pra ficar voando pra cima e soltava o botão pra cair. Aí não tava tão legal, daí a gente entrou naquela de novo, não vamos reinventar a roda, vamos ter que ver uma referência. Aí a gente foi ver ali umas mecânicas de voo, daí, a gente vai ter que pegar esse papagaio do Donkey Kong aqui e meio que replicar ele. Daí a gente replicou ali, apertar o botão para voar e daí soltava um projétil da boca que faz um arco. Primeiro tentou soltar em linha reta o projétil da boca, diferente do Donkey Kong. Não ficou legal. Começou a ficar muito fácil de acertar os inimigos e tal. Daí, então vai ter que fazer o arco. A gente colocou o arco, funcionou. Sabe? Então daí, tipo, tudo que a gente tava criando na cabeça, a gente testava, não ficava tão legal. Daí, vamos ter que pegar uma referência, daí pegava a referência lá, daí, isso funciona bem, os caras testaram muito e ficou bom. Daí a gente acabou copiando mesmo descaradamente a máscara da águia, da mecânica do papagaio do Donkey Kong. Daí a máscara do tigre, eu tinha já criado a mecânica dele dar um golpe com uma garra, só que ele dava um golpe parado com a garra. Daí a gente pegou e daí foi estudando várias mecânicas que podiam ser feitas, né? Então daí a gente acabou meio que se inspirando no Mega Man X com duas coisas, a questão do dash para locomoção e a questão de escalar paredes.
No protótipo que eu tinha feito, na época do celular lá, eu já tinha feito naturalmente a Casey mesmo sem máscara, poder pular nas paredes, assim como o Rayman pula nas paredes, esses Marios novos, mais atuais, 2D, ele também pode pular nas paredes. Então, dela já pulava, mas depois a gente acabou tirando essa mecânica, né, porque a gente estava seguindo mais a questão do Donkey Kong. Então daí a gente já pegou e emendou o Mega Man X ali, e daí acabou ficando essas duas questões, e o dash acabou virando também um ataque além da locomoção, e também dá dash no ar para poder fazer umas mecânicas mais diferenciadas. E a gente Pegar mais longe, por exemplo, né? E a gente também pegou um pouquinho de inspiração no Celeste, daí para essa mecânica da máscara, além do Mega Man. Depois a máscara do lagarto, como eu tinha falado, né, era a questão de tentar replicar de alguma forma aquele trenzinho lá do carrinho de mina lá do Donkey Kong, só que daí foi adicionado também o Stomp ali e o pulo duplo para dar mais variedade no gameplay, não ficar muito simples. Só que foi uma surpresa a hora que eu peguei a máscara do lagarto a primeira vez, porque eu não imaginei que o jogo ia virar um jogo de sair correndo e pulando e totalmente baseado nos meus reflexos. Demorei pra me acostumar. Foi uma surpresa real, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, tava jogando em live ainda. E aí eu lembro que eu tava indo de boaça o jogo, não tava morrendo. Chegou essa parte da máscara do lagarto, cara, eu só morria. Até entender, porque é aquilo que você falou, cara, tem momentos que você precisa entender os timings certos e vira uma parada mecânica mesmo, não adianta você só ir nos reflexos, você tem que saber o momento que você vai pular, o momento que você vai fazer, e a gente que quer fazer 100%, que aí você vê, aí você passou direto, você esqueceu uma letra, aí volta de novo, aí você passou pelo bônus, o bônus tava ali, volta de novo. O desafio dele é um processo meio assim, tipo Dark Souls, a primeira vez que tu vai ali na fase, tu vai morrer, tu vai entender por que tu morreu, né? Sim. E tu vai aprender como resolver o problema pra te passar. Tu aprende morrendo. Vai aprender morrendo, inclusive. Mas tu aprende. E daí depois que tu passa, daí, nossa, agora eu fiz uma coisa muito foda ali, porque eu tive o reflexo muito rápido ali, fiz uma coisa muito louca, pulei, caí. Por isso que dessa daí é a minha máscara favorita. Ela é bem única mesmo, né? Assim, as outras ainda, tipo, elas melhoram, elas adaptam, né, a jogabilidade ali pra aquele pedaço da fase. Mas a do lagarto, não. É tipo, aprende aí, meu filho. Se não aprender, você não vai precisar fazer, não. E por último, então, daí a máscara do tubarão. O que a gente pensou, né? Vai ter que ter um animal aquático. Daí como é que vai funcionar? A primeira coisa, assim, então... se usando a máscara daí ela pode nadar, então vamos fazer sem máscara, ela só fica na superfície ali, então ela não consegue afundar muito quando tá sem a máscara, ela afunda um pouquinho e já boia. Daí a gente criou uma mecânica para quando tá sem a máscara, pra te poder ir na água ali, e já tem alguma mecânica, de poder dar um nadozinho para baixo e já sobe. E quando pega a máscara, daí tu pode nadar. E ainda tem um ataque giratório. E o Donkey Kong Tropical Freeze, se eu não me engano, também tem um ataque giratório embaixo d'água. E também nada nessa vibe aí também. Uma coisa que eu gosto da maneira que vocês aplicaram as máscaras no jogo, eu tinha jogado Crash 4 há pouco tempo, assim, eu lembro que saiu bem próximo do outro. E tem esse mesmo esquema de que, assim, a máscara não é um power-up, né? Até eu perguntei se nos primeiros protótipos as máscaras eram power-up, você falou que era, né? E eu acho que vocês foram muito felizes em não fazer a máscara ser um power-up, porque assim, eu pego e vou com esse power-up, se eu tomar um dano eu perco. Não, a máscara é feita pra passar naquele percurso da fase naquele momento. E isso é muito legal, cara, porque cada vez quando você encontra uma máscara, ela vira algo especial naquela fase. Né? Você tem um momento especial daquela fase. Então, nossa, vocês foram muito assertivos, né, nessa escolha de não fazer a máscara ser só um power-up, e sim ser algo que é pontual e dá uma personalidade para aquela fase. Sabe? Além do fato de ser legal dessa forma que tu falou, também é uma coisa que facilitou pro nosso lado, porque ia acabar sendo meio complicado criar level design que funcionasse bem tanto sem máscara como com máscara, sabe? Sendo a máscara uma coisa opcional. Porque daí a máscara ia acabar ficando uma coisa um pouco banal e só para facilitar o gameplay. Por exemplo,
No Super Mario é possível passar a fase sem pegar nenhum power-up lá de poder de fogo ou coisa. Claro que o power-up às vezes daí tu acaba conseguindo ir num caminho secreto e tal, acaba facilitando tu enfrentar os inimigos, mas para simplesmente passar da fase ali tu consegue sem o power-up, né? No nosso caso ali a gente fez um level design totalmente elaborado para a mecânica da máscara. Até seria, acho que, inviável passar de fase, de cada uma das fases das máscaras, sem ter a máscara. Acho que nem seria possível. A gente sabe que nesses tipos de jogos, a história não é bem o forte, mas você poderia falar pra gente qual que é a inspiração da trama, a premissa do jogo? Primeiro, a gente estava viajando numas ideias de histórias. Porque o nosso objetivo principal nem era a história, era o gameplay. Que nem jogo antigo, de Mario, do Super Nintendo, essas coisas, história, micro-história, assim, só pra justificar o que você tá fazendo. Mario até hoje, na verdade, né? Mario até hoje não tem história nenhuma. E eu gostava disso, sabe? Na verdade, eu não tenho muita paciência, assim. Tá, RPG eu até gosto de história, assim, porque é o objetivo da RPG, ela tem história. Mas eu prefiro muito mais, assim, as mecânicas do que em jogos no geral, assim, do que história, assim, sabe? Porque história eu gosto mais de ver filme ou anime, coisa do tipo, pra focar em história. E às vezes alguns jogos são focados demais em história e isso acaba me incomodando. Então a gente estava focado demais nas mecânicas do jogo, gameplay e tal. E daí eu acho que eu tinha dado uma ideia, eu não me lembro se fui eu, deve ter sido eu, de cair um meteoro na Terra e daí o meteoro caiu numa plantação e transformou os vegetais então em mutantes. E no começo a gente começou até a fazer umas cutscenes com isso. A história era isso. Daí a história não tava tão legal e tal, então a gente contratou para criar a história do jogo, né? A gente passava algumas coisas sobre o jogo, umas ideias sobre o jogo, então daí ela iria criar a história. Então daí tem a história do que acontece no início do jogo, né? Que como começa a trama, e tem a história que é contada através de umas figurinhas que tu vai liberando no álbum de figurinhas do jogo, né, pegando as letras, e através do álbum de figurinhas tu vê o que aconteceu antes do início do jogo para entender o que está acontecendo durante o jogo. No começo do jogo, né, a história, daí a Casey e o Rogo, que são amigos, se encontram um templo, e lá dentro do templo tem um anel mágico misterioso, e quando tocam no anel mágico misterioso, libera uma criatura lá, que no início tu nem entende o que é a criatura, você entende que é do mal, e o Rogo acaba sendo aprisionado no anel lá, e vira tipo uma criaturinha, um monstrinho vermelho. E aí então aquele monstro que foi libertado começa a atacar o terror, libera lá os vegetais mutantes pelo mundo, e a Casey tem que desfazer todo o problema que foi gerado por causa disso. Então começa assim a aventura. O que acontece antes disso, alerta de spoiler, né? E antigamente, né, daí tinha um mestre das artes marciais lá, entre os animais, né? E tinha os animais guerreiros que treinavam lá e tal. E tinha uma guerreira que ela era muito habilidosa, né? Mas era arrogante, que era a Typhoon. Ela era uma coelha, daí ela não conseguiu se tornar sucessora lá do mestre, o mestre coelho de artes marciais, e foi um outro coelho lá que era mais desajeitado, que acabou sendo, mas ele tinha um coração bom, acabou sendo o sucessor. Nisso, daí Typhoon ficou revoltada, né, e ficou do mal, usou a magia dela para transformar os vegetais num exército de vegetais mutantes. Daí nisso, os guerreiros animais daquela época juntaram o poder deles para aprisionar a Typhoon dentro do anel. E para o futuro, para questões de inimigos pudessem aparecer no futuro, esses guerreiros ancestrais, que seriam o tigre, a águia, o tubarão e o lagarto, usaram a energia deles para concentrar em estátuas, né, que armazenavam o poder deles dentro das máscaras. Então eles deixaram tipo no legado deles, o poder deles dentro das máscaras para serem usados no futuro.
consegue completar todas as fases secretas que são liberadas, as esmeraldas que tu consegue completando as fases bônus, parece uma cutscene lá de uma estátua do lagarto lá, com uma energia, né? E daí começa a aparecer uns lagartos lá numa caverna escura, que até abre margem para uma possível continuação. E a gente nem pensou se vai ter continuação mesmo, mas a gente já deixou uma margem para continuação lá, que seriam com aqueles lagartos lá que foram libertados lá com a máscara do lagarto. Cara, e você comentou das fases essas, elas são muito legais. E são difíceis, né? E a gente tinha justamente usado essa brecha das fases secretas para fugir um pouquinho daquele conforto que a gente tava de se apegar demais ao Donkey Kong ali, seguir o gameplay dele, sabe? E a gente se deu mais liberdade criativa para poder criar algumas coisas ali, tipo a fase que o chão some, a fase que tem um bullet hell, que começa a vir tiro de todo lado, só tem que ficar desviando de um monte de tiro, né? Tem uma que é só caindo a fase toda. Eu lembro dessa, eu sofri. Uhum. Eu sofri pra pensar essa. Elas são bem diferentes de verdade. Eu não acho ele um jogo desafiador, não acho ele um jogo difícil. Mas essas fases essas, elas mudam tanto o ritmo de jogo, elas mudam tanto assim o level design, né? Que acaba sendo mais difícil por isso. Ela te tira da zona de conforto. Porque é um jogo confortável de se jogar. Essas fases, elas te tiram um pouco dessa zona. Fala assim, aqui você vai ter que pensar um pouco diferente. Elas não são impossíveis, não é um negócio assim, não é um Mario Kaizo, não é um negócio hardcore. Mas ela tira você do conforto que você tava tendo. Fala assim, aqui é um pouco diferente aqui a parada. Então isso é muito legal, essa quebra de ritmo que essas fases trazem. E como elas só habilitam, né, depois que você consegue todos os cristais, né, num determinado nível, né, daquele mundo, você vai ter que ter jogado muito case pra você abrir elas. Então você vai estar muito habituado ali a como que joga e de repente ele tira você desse conforto que você tava sentindo. Né? Sim, e eu vou confessar que se dependesse só da minha vontade, ia ter muito mais fases assim, sabe? Mas por questões de prazo para terminar o jogo, por a gente tá assim, a gente tava 6 anos assim, tipo, a gente realmente estava traumatizado, a gente não tava mais aguentando fazer o jogo, porque a gente não tinha grana e a gente tinha que ficar trabalhando em serviço paralelo para conseguir ficar se bancando as despesas e ao mesmo tempo a gente ia conseguir trabalhar junto na case, então era trabalhar em duas coisas ao mesmo tempo, então tava meio que um pesadelo em termos de trabalho, assim, tava muito trabalhoso de fazer. Então a gente tinha que terminar logo para conseguir lançar, porque a gente tava assim sem grana e a gente tava mal assim de cansaço, de estresse. A gente não tava mais em condições de continuar assim fazendo mais coisa e deixando o jogo maior. Então daí vamos aqui limitar até aqui, que é onde a gente conseguiu chegar, e vamos refinar até essa parte aqui o máximo possível. E depois que a gente parou nessa parte ali, com esse tanto de fases ali, a gente ficou acho que quase 1 ano só polindo o jogo, resolvendo bug e refinando o gameplay de cada fase, testando várias vezes cada fase, para daí vários funcionários, eu também, junto, a gente testava fase por fase, sabe, dando opinião, o que podia melhorar, o que não podia melhorar. Daí os level designers, eles ajustavam aquilo, daí a gente jogava de novo, daí dizia, agora tá um pouco melhor, mas podia mudar isso daqui. Daí eles arrumavam de novo, e daí a gente testava de novo, e ficamos muito tempo nisso. Então a gente perdeu muito tempo só refinando o jogo depois do jogo tá pronto. É que nem essas empresas aí que lançam um jogo sem nem tá pronto, sabe? Tipo, Cyberpunk. Cyberpunk ali lançou cheio de bug o jogo, né? Depois que lançou, daí que foi resolver os bugs. Não, a gente ficou muito tempo resolvendo bug. A gente se estressava resolvendo bug. Era listas que não acabavam mais de bug pra jogar. Cara, mas deu certo, porque o case ele é redondinho, cara. É redondinho mesmo, assim. Pelo menos eu nunca tive nenhum bug com ele. E nem só questão de bug, assim, eu falo, provavelmente vocês não ficaram só no refino, né? Vocês ajustaram algumas coisas e tal. O jogo é um jogo muito honesto, sabe? Tipo, ele roda muito bem.
Você vê que as fases são muito bem desenhadas, muito bem arquitetadas. Com certeza, toda essa parte de refino que vocês ficaram ali 1 ano, né? Até mais de 1 ano, de repente, só aparando as arestas, valeu muito a pena. Valeu muito a pena do que vocês tiverem, assim, lançado o jogo quebrado. O que também é uma coisa muito dos jogos antigos também, né? Antigamente, lançou a fita, os caras não vão lançar um ajuste online pra você arrumar o cartucho, Sim, com né? certeza. Então isso também vem dessa questão quase artesanal dos jogos antigos, né? Tipo, lança o negócio ali o mais refinado possível, porque a galera não vai comprar outra fita de novo, né? Tirando quem jogava Street Fighter e Mortal Kombat, né? Mas a galera não ia comprar um Donkey Kong 2.2, tá ligado? Tipo, só pra melhorar uma mecânica. Não, lança o negócio decentemente. E, infelizmente, se tem uma prática que a galera hoje em dia tem, ainda mais com essa facilidade do digital, é justamente essa. Lança qualquer coisa aí. A gente arruma depois. Depois mete download no rabo da galera, entendeu? E isso quando não cobra, né? Isso quando não cobra arrumar. É foda. Mas o case realmente, assim, ele é redondinho, cara. Ele é redondinho, assim, em vários aspectos, assim. Tanto de não ter dado bug em momento nenhum. Eu jogo no Switch, né, com aquela calculadora. E como level design mesmo, sabe? Com movimentação, com tudo, cara. Ele é muito polido, ele é muito bem feito, assim. Que é o que eu falo, cara. Toda vez que eu falo do case, e tem outros jogos também que tem esse mesmo tratamento, eu falo que é o carinho da equipe, cara. Isso faz muita diferença. Porque vocês estavam lá putos, cansados, fudidos, sem dinheiro, mas com certeza o carinho que vocês estavam tendo pelo projeto ainda, e também aquela pontinha de caralho, chega uma que a gente vai desistir, não vai, né? Mas o carinho que vocês têm pro jogo, ele reflete nessa qualidade, sabe? Você vê que é um trabalho que teve muito esmero, que teve muito trabalho, muita noite mal dormida, mas com paixão, com tesão pelo que vocês estavam fazendo, sabe? Não era qualquer coisa assim, vamos fazer aqui só comercialmente falando. Claro que a gente precisa de dinheiro, né? Todo mundo trabalha precisando de dinheiro. Mas você vê que tinha um carinho real de vocês ali. Vocês estavam fazendo uma parada com vontade mesmo. Exatamente como tu falou. Uma coisa que me incomoda muito hoje em dia, que não tinha naquela época, antigamente, é esse negócio das empresas lançarem um jogo muito inacabado, porque tem essa facilidade de poder lançar atualizações depois. Antigamente, como não tinha isso, né, as empresas se puxavam muito mais para entregar um produto bem redondinho, bem finalizado, bem testado. E daí parece que hoje em dia, por ter essa ferramenta, né, de poder atualizar, eles acabaram relaxando mais e deixando boa parte do refinamento do jogo, né, para depois que as pessoas já estão jogando o jogo. Então aquele primeiro impacto, às vezes, até queima o filme do jogo, né? Total. E muitas vezes o jogo até morre, não se recupera por ter entregado uma coisa muito bugada e mal feita, sabe? Vou até contar um, por exemplo, que eu fico muito pé atrás, assim. Vocês fizeram o arroz com feijão, tá ligado? Tipo, e muito bem feito, né? Fazer aquele arroz com feijão saboroso. Aí você pega, por exemplo, o Starfield. E reza a lenda que sai esse ano, né? O pessoal fala que sai. Não sei se sai, mas o pessoal fala que sai. Aí você vai assistir o evento dos caras lá falando do Starfield. Não, porque teremos 10 mil planetas a serem explorados. Cara, faz 9. Entendeu? Faz 9 bem feito primeiro. Depois faz 10 mil, né? Não precisa fazer 10 mil. E isso condiz muito com aquilo que você falou. Tipo, vocês tinham ideias pra fazer mais 1 milhão de fases. Só que se vocês fossem pensar nessas outras 1 milhão de fases, iam estar fazendo case até hoje, entendeu? Ia estar lá case 15 anos de desenvolvimento, promessa em cima de promessa, em cima de promessa e nunca sai. Então, é bom também ser pé no chão, né, nesses momentos, né? Cara, o que a gente tem é isso, vamos fazer bem feito isso e vamos entregar bem feito isso. Né? Não vamos criar aqui 20 mil planetas e seja o que Deus quiser. Aí depois tem 20 mil planetas vazios, né? No Man's Sky, né? No Man's Sky também é um caso tipo Cyberpunk, né? O cara prometeu Deus e o mundo e fundos e quando lançou... Mas pelo que eu ouvi falar, esse daí conseguiu se redimir, né? Esse se redimiu muito. Mas é que assim, eu não tinha muito vontade de jogar no ano passado, então eu também nunca joguei hoje. O No Man's Sky, tanto que ele vive com prêmios, né? De jogo contínuo. E que os caras estão sempre atualizando e tal. Pô, maneiro, né? Pô, o cara viu que ele teve deficiências lá no passado, errou. E hoje entrega pra comunidade, já conseguiu, né, tipo, acho que hoje em dia até monetiza mais, né, em cima dessas atualizações. Mas isso é muito complicado, cara, quando realmente, assim, ainda mais, tudo bem que o Starfield é uma Bethesda da vida, né, um estúdio que tem dinheiro infinito.
Mas quando você pega um estúdio indie, né, igual vocês, ou até o próprio No Man's Sky, se não me engano, também era estúdio indie na época, uma decisão desse nível de você não entregar um jogo refinado, de não querer fazer o básico bem feito, Sim, acaba com com tudo. certeza. Eu acho que tem muitos fatores que devem afetar isso. Eu tô falando meio no achômetro aí, porque no meu caso, como a gente fez jogo assim do próprio bolso, né? A gente não tinha um investidor nos pressionando, né? Mas eu acredito que essas empresas aí milionárias que fazem jogos AAA, né? Como os jogos envolvem muito dinheiro, né? Deve ter muitos investidores envolvidos, né? Então deve entrar muita questão de pressão dos investidores para fazer alguma coisa meio que impressionante demais, né? Que daí vai acabar deixando um escopo gigantesco, né? E para tentar vender mais. Também deve ter pressão demais para entregar o quanto antes o jogo, e daí entra na questão de entregar mal acabado o jogo, né? Eu acho que talvez nossa liberdade de ser desenvolvedores índios também nos favoreceu bastante por não ter essa pressão de investidores, né? Tipo, dizendo, vai ter que ter, a Case vai ter que ter pelo menos 100 fases, digamos, sabe? E porque senão não vai vender bem. Ou, vocês têm que entregar antes do Natal, porque senão a gente vai perder uma janela de vendas que vai ser muito importante. Impactar no resultado anual, uma merda. Então eu imagino, assim, o lado também dessas desenvolvedoras, assim, que provavelmente essa questão de dinheiro aí que acaba atrapalhando bastante, né? Sempre tem os investidores ali, e os investidores estão pensando no retorno do investimento, né? Mais do que na paixão pelo jogo. No nosso caso ali, a gente está pensando na paixão pelo jogo antes dos investimentos. Claro que a gente, como estava bancando o próprio bolso, a gente estava muito ferrado. E teve uma hora que a gente chegou também no nosso limite ali. A gente acabou não se comprometendo a dar um passo maior que a perna, né? E para poder entregar com uma qualidade boa. Então a gente foi assim, suando até o final ali, dando para conseguir entregar o mais finalizado possível e sem exagerar assim, mais fases do que a gente aguentava fazer, por exemplo. O que é legal é que você tocar nesse assunto aqui, inclusive hoje, que é o dia que a gente tá gravando, foi no ar nosso programa dessa semana, que é justamente falando sobre jogos indies. E a gente comentou exatamente o que você falou, cara, que o que é legal da indústria indie é que ela tem uma liberdade que essa galera AAA já não tem mais. Que nem o caso do Case, né, da Case. Cara, é um jogo assim, eu costumo chamar jogo de locadora. Sempre que eu pego um jogo desse estilo, eu comento que é um jogo de locadora, porque é aquele jogo que remete mesmo, né? A gente que cresceu ali nos anos 90 jogando, era aquele jogo que você ia na sexta ou no sábado na locadora, alugava, se divertia o final de semana inteiro, terminava, devolvia e beleza. Aquele jogo vai ficar na sua memória, você vai alugar outras vezes. Mega Man X eu aluguei, sei lá, 20 vezes. Eu tentei comprar do velho da locadora, ele nunca me vendeu. A locadora fechou, aquela fita morreu e ele, velho, não me vendeu aquela fita. Mas era um jogo que eu aluguei, sei lá, dezenas de vezes. Então, quando o jogo tem esse sentimento, assim, que eu falo que é aquele jogo que, cara, você vai sentar, vai jogar, vai se divertir e acabou, entendeu? Tipo, é isso aí. O jogo não tem que ser maior que isso. E é uma parada que as grandes produtoras não conseguem mais fazer. Elas não conseguem mais entregar uma experiência desse tipo, né? A gente comentou, sei lá, por exemplo, né, que você falou, se a Case fosse, sei lá, um jogo da Ubisoft, ou fosse um jogo da Square ou da Capcom, você tinha que entregar 500 fases, porque senão a galera não vai querer pagar o valor do jogo. Só que de repente o jogo não precisa de 500 fases, as 90 que tem já é o mais que o suficiente. A referência não é se o jogo é legal, a referência não é se o jogo entrega ali o que ele se propõe, não. O jogo tem que inflar o jogo porque tem que valer o dinheiro. Então é legal ouvir isso de você, que é um produtor independente, né, que tá ali na indústria indie, que essa percepção que a gente teve do que a gente discutiu no programa que foi ao ar não tá tão errada, né, que realmente, assim, é gostoso ver essa liberdade que vocês têm pra entregar um jogo desse jeito, redondinho, sem bug e com alma, tá ligado? Tipo, com vontade. Você fala assim, cara, eu tô jogando uma coisa boa, tô jogando uma coisa com uma qualidade incrível. E não uma coisa que eu comprei, paguei ali preço cheio pra começar a jogar e ter que abrir o Twitter pra ver os desenvolvedores falando assim, gente, desculpa, a gente vai lançar um patch daqui 2 semanas. Porra, não quero patch daqui 2 semanas, eu paguei pré-venda pra quem então?
comprasse depois. Mercado indie, os desenvolvedores indies, né? Eu vejo como a galera que fazia jogo de console antigamente, na época do Super Nintendo, as empresas grandes de antigamente, sabe? A Capcom, cara. A Capcom na época do Super Nintendo, puta que pariu, velho. Juntava a Capcom e Disney, era só jogo foda. Você não tinha jogo qualquer coisa, sabe? Você pega... Até hoje eu não sei como é que a Capcom não me relança a merda. Conversa com a Disney. Vai lá, fala com eles. Relança a trilogia do Magical Quest, cara, sabe? Puta pérola esquecida no passado, cara. Não conheço. Você não conhece o Magical Quest? É aquele do Mickey que ele vai mudando a roupinha. Eu acho que eu já vi alguns vídeos, mas eu nunca cheguei a jogar. Pior que eu falar que eu não lembro também. Cara, inclusive no meu review eu falei que Case lembra esse jogo também, cara. Vale muito Agora a pena. Eu vou ter que dar uma olhada nesse jogo. Então, Bertel, você falou bastante do como que você criou o Case, né? E você também falou daquele seu jogo do Last Driver, né? Se eu não estou me enganando. E você falou que ele mudou bastante pra você, né? A tua experiência como criador de jogo. E depois, quando você terminou de publicar o Case, depois de todo esse passado que você teve produzindo o Case, como que foi? A aceitação dos jogadores, o que mudou na sua vida depois de você ter feito esse jogo? A Case, né, ela foi lançada daí para muitas plataformas, tanto quanto PC como consoles, né? Então teve um alcance bem grande de pessoas. Teve também muitos reviews, se for ver no Metacritic ali, teve mais reviews da imprensa, né, do que a gente estava imaginando que ia ter. O jogo acabou ganhando uma nota muito boa, tanto pelos reviews dos jogadores quanto da imprensa. E a gente ficou muito feliz com isso. Todo mundo que faz análise acaba elogiando muito o jogo, que é uma coisa que eu, depois que comecei a publicar, né, os meus vídeos no TikTok, comecei a sentir bastante dos meus seguidores lá, que o pessoal ama o jogo, todo mundo elogia, eu não vi ninguém chegar e dizer, cara, eu joguei teu jogo e não gostei. Não vi ninguém falar. Quem falar isso tá errado. Quem falar isso aí tá errado. Todo mundo, assim, e ainda fica perguntando, quando que vai sair o Case 2? Não vai ter DLC do Case 2? Eu adorei o jogo, incrível. Teve gente que disse que, esse daí é o melhor jogo de plataforma que eu já joguei. Pessoal mais jovem que não chegou a viver na época do Super Nintendo, né, e tal. E isso daí é muito satisfatório, sabe? Eu fico muito feliz de vendo pessoal assim, jogando, curtindo. No Steam lá, a gente tá com aquelas avaliações, sabe que tem avaliação mediano, bom, positivas, e tem extremamente positivas. E a gente conseguiu, tá nas avaliações ali, nossa tá extremamente positiva no análise do público que jogou o jogo. Na loja do Xbox ali, a gente tá com acho que 5 estrelas ou 4,5, se não me engano. Na Steam tá 10 de 10, cara. É justíssimo. Então o pessoal assim tá curtindo muito o jogo. Claro que eu preferiria e esperava tivesse um alcance maior. Eu sinto que por parte da publisher teve pouco marketing do jogo. Eu acho que o jogo poderia ter tido muito mais marketing, né? E a publisher, inclusive, cobrou um dinheiro bem alto, bem elevado da gente. No recap, que seria que quando a gente recebesse o primeiro pagamento do jogo, né, das vendas do jogo, a publisher retirava uma baita fatia do pagamento, né, para custear, né, o dinheiro que eles investiram em marketing. Só que a gente não viu marketing em lugar nenhum, na verdade. Eu não achei em site nenhum, no lançamento eu não vi nada. O que eu vi, na verdade, de marketing foram os influencers, youtubers e tal, que a gente, os próprios desenvolvedores, a gente foi um por um lá dar aqui do jogo para eles jogarem, pedir para eles jogarem, sabe? A gente fez um trabalho de formiguinha lá, tinha uma lista enorme de contatos que a gente foi procurando, né, no YouTube, na internet lá, para mostrar o jogo, para os caras fazerem reviews, para divulgar o jogo lá. Mas de parte assim de investimento de dinheiro para divulgar o jogo, realmente a gente ficou bem decepcionado e a gente não conseguiu perceber muito na parte do publisher. E nem sequer a gente teve uma
um relatório, assim, deles dizendo pra gente aonde foi investido cada centavo do dinheiro, né? Então isso aí foi uma coisa que foi muito decepcionante no lançamento do jogo. Eu tinha ficado muito triste, muito chateado, fora alguns problemas que a gente teve lá com eles, questão que não vamos comentar aqui agora lá, mas infelizmente, né, como a gente era desenvolvedor indie, era nosso primeiro jogo, foi muito sofrido conseguir um publisher, ainda mais que a gente estava procurando publisher numa época em que o jogo ainda não estava com polimento. Então a gente perdeu a oportunidade de conseguir fazer o lançamento com a Team 17, que é a publisher lá que lançou Worms, por exemplo. Daí no fim a gente teve esses problemas, né? Mas no decorrer do tempo, né, daí começou a gente ver que o pessoal ia gostando muito, e daí acabou meio que sendo orgânico, né, essa progressão aí das pessoas irem conhecendo o jogo, e vendo o vídeo no YouTube, né? E também ver meu canal no TikTok, eu mostrando o jogo. Então foi engrenando mais, e daí as vendas estão bem satisfatórias, assim, eu tô bem satisfeito, apesar de, né, o The Last Driver ainda foi, eu acho que o meu maior sucesso. Caramba, cara, que loucura. Em termos até financeiros, assim, eu acho que o retorno, se não foi maior, assim, foi bem parecido com o da Case, o The Last Driver, e ainda que eu fiz o jogo sozinho, né? E em 1 ano e meio, sendo que a Case a gente investiu 6 anos e o custo para fazer a Case foi infinitamente maior do que o do The Last Driver. Só que o retorno não foi tão poderoso, digamos, quanto o The Last Driver. E o The Last Driver eu tinha conseguido o publisher lá, que era a Electronic Arts, estilinho, sabe? Então, e também acho que mas acho que é questão mais do formato mesmo, né, cara? Acho que o celular, o formato de jogo para celular é um público muito maior, é um público mais casual. Aqui a gente tá falando muito de nicho, né? Também. É um jogo de plataforma, eu acredito que também é o público, eu falo que é o público nós velho, né, que gosta de jogo assim ainda, né? Então a galera mais nova necessariamente não gosta tanto. Então eu acho que até que normal nesse sentido não ter alcançado os mesmos números, né? Porque a gente tá falando de mídias completamente diferentes, né? Eu acho que, na verdade, isso aí é algo equivocado. Pensar assim. Eu pensava dessa forma que tu tá pensando no início. Mas, como resultado lá da experiência que eu tenho tido no TikTok, lá que meu público predominante é público infantil, né, e masculino. É uma galera bem jovem mesmo, que não pegou essa época do Super Nintendo, nem faz ideia do que é o Super Nintendo, né? E o pessoal é alucinado pelo jogo, sabe? Os caras são meus fãs, assim. Tem muita gente que diz é meu fã, que jogou o jogo e amou. Minha sobrinha, eu dei, assim, os jogos de PlayStation 5 pra ela jogar, sabe? Ela se entediou e depois eu dei o meu jogo lá da Case pra jogar. Ela ficou, assim, super viciada, sabe? Que fofo. Então eu percebi que a galera dessa época aqui gostou mesmo da Case, sabe? Mesmo quem legal, não é cara. daquela época. Mesmo não abrangendo o pessoal pela nostalgia, acabaram curtindo pela qualidade do jogo em si e o carisma do personagem. Nosso público-alvo inicial era público pra pegar da nostalgia mesmo, quem jogou Donkey Kong até. Mas acabou sendo que a galera mais jovem que tá jogando tá curtindo demais, assim, sabe? Seria muito bom, né, se tivesse tido um marketing mais poderoso pra essa galera aí. O visual do Case é bem infantil, né? A gente pega na época do retrô, a gente tem essa nostalgia e tal, mas querendo ou não, ainda assim, é um gráfico bem infantil. Sim. E eu acho realmente, assim, que um público que foi muito pouco explorado ainda, e também é outra coisa que fiquei desapontado, né, que na questão público japonês. O público japonês gosta bastante de personagens, assim, mais bonitinhos e tal, e a Case a gente procurou deixar meio estilo anime, assim. Até o próprio nome, né, cara? Case é o nome. O nome... Pra eles pegam também, né? Procurei um nome do Google lá, tava procurando no tradutor um nome em japonês que ficasse legal. Daí eu fui colocando um monte de palavra aleatória até aparecer Case, que era vento em japonês. Daí tá. Olha aí. É case,
fala Kaze, né, em japonês. Uhum. Mas aí não, pra ficar mais americanizado. Então a pronúncia é Kazé. Se for fazer a pronúncia certa em japonês, é Kaze. Não é Kazé? Que nem Kaze. Mas, como eu criei o nome do personagem, eu digo que é Casey. Eu até ia perguntar essa questão do que você falou que não apareceu tanto no Japão. Porque é uma coisa assim, quando você fala que, tipo, o jogo não teve tanta publicidade, realmente aqui no Brasil eu não vi nada, né? Eu acompanhava porque eu ficava atrás de notícia, ficava atrás dessas coisas. Mas de questão de marketing mesmo, eu não fui impactado, assim, pelo menos que eu me lembro, com praticamente nada. Não teve no mundo inteiro, não teve marketing. Mas no mundo inteiro, isso que eu no mundo inteiro não teve. Um marketingzinho de página de YouTube e coisa do tipo. Depois eram os influencers, sabe? Uhum. Eu queria ainda saber onde que foram parar todo o dinheiro do recap lá do publisher. Isso daí é uma coisa que eu realmente gostaria de saber, que eu não sei. Eu mesmo conheci Casey porque um amigo meu jogou e platinou. Foi uma época que eu tava jogando muito jogo de plataforma pra platinar. Aí ele falou, tem esse brasileiro aqui, eu acho que você iria gostar. Aí eu joguei, eu gostei realmente, fui lá e platinei o jogo. O massa é esse marketing orgânico, sabe? O pessoal que joga gosta e indica pros amigos. Esse foi o terceiro review do site, eu olhei aqui agora. Ele veio logo em seguida do terrível Battletoads, cara. Que é uma bosta esse jogo. Eu não joguei esse novo, eu só joguei aquele clássico lá, acho que era do Super Nintendo. Sim. Mas não perde tempo com esse Battletoads novo, não, cara. Vai jogar Mickey e Magical Quest, que é muito melhor que esse Battletoads novo, que é terrível. Hoje em dia eu digo que esse estilo beaten up aí eu não curto mais. Eu gostava muito na época lá do Tartarugas Ninja do Super Nintendo. Esse Tartarugas Ninja novo você jogou ou não? Não joguei. É bom, hein? Nossa, cara, é bom. Eu joguei esses dias, divertidíssimo. Eu vi o visual dele, o visual tá lindo, né? É muito bom. E se você tiver com quem jogar na Steam também, ele tem aquele esquema do... só uma pessoa tendo o jogo, outras pessoas podem jogar junto. Play Together, Share Play. Acho que Share Play é da Sony. Isso, é da Sony. Ele tem esse esquema, cara. Você consegue jogar até 6 pessoas, cara, com uma conta só. Que bacana, que legal. É uma delícia, cara. Esse Tartarugas Ninja é bom demais, cara. É bom demais. Eu queria no Switch também. Eu vejo esses jogos e falo, quero o Switch porque me lembra o Super Nintendo. Mas esse eu acabei pegando na Steam. Eu tô vendo bastante nas suas redes sociais e tal, no TikTok mesmo, você falando do Last Driver lá que você queria refazer ele, certo? Ou eu tô enganado? Sim, quero fazer o The Last Driver, um remake dele, só que melhorado, assim, graficamente, talvez física também. Só que esse daí eu tô fazendo meio que em paralelo com todos os outros serviços que eu tô fazendo, assim, tipo, atualmente tô fazendo serviços, jogos para clientes, né? Então ando com muito pouco tempo livre disponível, então tô fazendo bem aos pingados. Por exemplo, o The Last Driver original, eu trabalhando intensivo só nisso, sem mais nada, eu levei 1 ano e meio para fazer. Então é uma coisa que eu tô meio sem compromisso, assim, em questão de prazo. Eu quero que ele fique muito legal e eu não tô preocupado, assim, em prazo. Tô preocupado em fazer no meu ritmo, que eu posso fazer... E pra ficar bem show de bola e bem viciante, que nem era o primeiro, assim, só que... E você pretende lançar ele pra computador, Steam, ou vai ser só mobile de novo? Primeiramente, acho que é mobile. Agora eu tô focado mais nessa questão. Pra lançar pra videogame é uma coisa difícil pra caramba. Nossa, até pra conseguir os consoles lá de Dev Kit foi difícil. Então, como eu tô fazendo sozinho, aí eu tô indo pelo que é mais viável pra mim, sabe? Então, o mobile sempre é o mais viável pra desenvolvedor indie que tá fazendo coisa sozinha. Quem quer começar nessa área aí é bem a área que eu indico, assim, pra começar a fazer jogo é mobile, é mais garantido. E o multiplayer lá que você falou que tá fazendo, como que vai ser? Esse daí é um Battle Royale, né? Tô fazendo ele para um cliente. Eu já tô fazendo há uns 2 anos para esse cliente, sozinho. E imagina fazendo um Battle Royale sozinho. É da Olímpicos? Não. Esse daqui esse cliente me dá bastante liberdade criativa, né? A gente tem... Chega a ser um monte de tênis se enfrentando, assim, tentando chutar o outro, alguma coisa assim, mas não vai ser, então. Não, né? Nada de publicidade, assim. É um jogo que ele me deixou criar muita coisa, sabe? Ele dá muita liberdade criativa nesse jogo. Esse jogo aí, a ideia principal dele é assim, é para imaginar um Free Fire, por exemplo, só que mais casual,
que tem um tipo de visão, câmera, né, de visão e jogabilidade mais parecido com aquele Brawl Stars. Uhum. A proposta dele seria um Free Fire mais casual, uma jogabilidade e ângulo de visão do Brawl Stars. E você faz sozinho também, cara? Você tá desenvolvendo sozinho ou por ser pra um cliente tem mais pessoas? Estou fazendo te auxiliam? sozinho ele. Alguns elementos gráficos, né, daí contratado um modelador 3D, mas muita coisa eu refiz e muita coisa eu fiz também, do zero. Daí, tipo, eu tô praticamente fazendo tudo sozinho, então, programação totalmente sozinho e gráficos ali eu fiz muita coisa, então tô meio que na guerreiro solitário ali fazendo esse jogo aí. E a ideia é lançar a beta para os primeiros testes nos próximos dias. Dias já, cara? Tá pronto já o negócio. Então. Pouco tempo para entrar no ar. Mas esse é um beta assim, Legal, bem inicial, assim, um beta bem cru ainda, porque a gente quer pegar muito feedback dos jogadores, do público, né? E tentando adaptar assim, o jogo, pegar a ideia do público, ver o que o público não gosta, o que o público tá gostando, e ajustando assim até ficar um jogo bem massa, então bem legal. Vou usar muito do meu perfil do TikTok, tá? Essa semana eu consegui chegar em 100 mil seguidores. Então, legal, tá bastante. usar esse canal aí para ter um bom contato, né, com um bom público para conseguir já ir engrenando o jogo, dando feedbacks e ajudando, né, a ir evoluindo a ideia desse jogo. Isso então, meu povo. Bartel, eu queria te agradecer de verdade, tá? Vou até falar aqui, agradecer ao Bartel e a 2L, porque eu lembro que ela chegou pra mim e falou assim, olha, tô vendo um convidado aqui que eu acho que você vai gostar. E aí depois que ela me falou que era você, que era o cara que desenvolveu o case. E pra mim tá sendo muito, muito gostosa ter essa conversa, porque... sei lá, há 2 anos e pouco aí quando eu lancei o site, quando eu criei o site. Primeiro que Case foi legal pra mim porque foi um dos primeiros jogos que eu realmente acompanhei e fiz e comprei o jogo e desenvolvi, escrevi review, então eu vivi aquele lançamento do Case junto ali praticamente com o lançamento do site. O que tá sendo gostoso também é que é a primeira vez assim que eu estou conversando de fato com alguém que fez um jogo que eu joguei muito, sabe? É muito recompensador pensando que, sei lá, o Danilo de 2 anos e meio atrás criou um negócio que cresceu e hoje eu tô tendo essa oportunidade de estar trocando uma ideia com alguém que eu nunca imaginei que ia conversar, entendeu? Tipo, que pra mim, que jogo, sei lá, há mais de 30 anos, pra mim era uma coisa muito distante conversar com um desenvolvedor de um cara que criou um jogo que tá no PlayStation, que tá numa Nintendo, sabe? Isso pra mim era muito distante. Então, eu queria realmente de coração agradecer tanto a 2L que foi atrás aí desse convidado tão especial e a você, cara, de ter compartilhado toda essa experiência, essa história, de trocar essa ideia aí com a gente até tarde, né? Que já tá tarde aqui, porque a gente tá gravando, tá bem tarde. Eu que agradeço, tô muito feliz de poder compartilhar toda essa experiência que eu tive desenvolvendo o jogo, que foi bem difícil, esses 6 anos aí foram bem sofridos, mas a gente conseguiu, graças a Deus, lançar um jogo bem redondinho, bem polido, e que o pessoal tá curtindo muito. Então é uma grande satisfação, assim, poder compartilhar com vocês toda essa jornada aí e poder inspirar, né, quem deseja um dia trabalhar com jogos, né, ter toda essa inspiração aí, ver que daí é um caminho bem difícil, árduo, mas é bem satisfatório também ao mesmo tempo. E fala de novo pra gente, Bertão, onde que a gente pode achar os seus conteúdos na internet? Além do Case, lógico, na Steam, Epic... Tá na Epic o Case? Na Epic, a gente tá trabalhando para fazer um port para Epic, mas ainda não existe na Epic, tá na Steam apenas. E depois a gente também pretende lançar na Windows Store. E vamos tentar e rezar para que consigamos colocar no Game Pass também. Mas isso não é garantido, a gente vai tentar colocar na Game Pass. Tem cara de Game Pass, cara. Puta. E para me acompanhar nas redes sociais, eu tô focado principalmente no TikTok. E o meu perfil do TikTok é Bartel Games, Bartel_Games. Então quem quiser acompanhar os meus jogos, o meu trabalho e até os jogos que eu tô criando para TikTok,
que eu tô fazendo agora. Então daí é só seguir meu perfil ali, tem bastante conteúdo. Vou falar que eu sofri no joguinho, hein, do TikTok. O primeiro que era o de piscar eu fui bem, mas o que você tem que ficar clicando na tela eu sofri, tá? Não tô conseguindo fazer mais do que 5 pontos naquilo, enquanto no de piscar eu fiz 15. Ficou bem desafiador, né? Eu deixei bem difícil mesmo para o pessoal tentar superar ali o recorde. Então, novamente, muito obrigado, Bertão, por ter aceitado o convite aqui. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado. Agradeço também todo mundo que tá ouvindo e espero vocês na próxima semana. Mas, meu povo, obrigado aí pra todo mundo. Obrigado mais vezes, Bartel. Obrigado, Ezeli. Espero vocês aí no próximo programa. E a gente se vê. Valeu, Um tchau. abraço, pessoal. Tchau.